Olha só, eu prometi que ia ser rápido, hein? Isso aqui foi mais rápido que pit stop da Fórmula 1, hein? Alô Williams, alô Ferrari, vamos contratar a Marlene Matos da BMC aqui, que ela é rápida para trocar os negócios aqui, hein? Ela foi super rápida. Aí um beijo pro grande Lewis Hamilton, inclusive, estarei assistindo no fim de semana o GP. E falando sobre carro, falando sobre Fórmula 1, falando sobre essa coisa maravilhosa aí, deixa eu chamar ele, um dos maiores amantes aí do mundo automotivo como um todo, né? Ele aí, Gabriel Monteiro. Tudo bom, Gabriel? Fala, Rafa, tudo ótimo. Hoje um dia tá mais tranquilo. Como assim, amante do automotivo, cara? Eu tenho R$20 de gasolina pra colocar no meu carro, não tem como andar muito por aí, não tem como correr muito por aí, mas a gente gosta de carro, a gente gosta dessas coisas, não tem jeito. E aqui a transição, você viu, tá rápida, meu cara. Aqui é rápido. Aqui tá renderizando na nova geração aqui, cara. Não tem load, não tem carregamento aqui na BMC, a gente vai de um programa para o outro aí, sempre trazendo as principais notícias do mercado, né, Rafa? Até porque o mercado, né, o dinheiro, ele não tem, né, demora, ele tem que ser rápido, né, rápido. A BMC é isso, é muito rápido. Bom, você acompanha as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e análise gráfica desses movimentos hoje com o Rafael Viana e também com a Heloísa Bardim. E a gente vai bater um papo um pouco mais pra frente com eles, né? Hoje o programa vai até 6 horas da tarde, né? A Bolsa de Valores fecha hoje às 6 horas, né? Igual agora sempre, então a gente vai sempre até 6 horas. E hoje comigo e com o grande Gabriel Monteiro aí, Débora Oliveira volta amanhã. Um beijo pra ela aí. Um beijo pra Débora, né? Eu tô ocupando aqui o espacinho dela, a gente sempre gosta muito da Débora aqui dando os gráficos do dia. Eu estreiei, né, na grade de programação aqui no mapa de calor, né, Rafael? Faz pouco tempo, então vamos dar aquela atualizada no mercado, no mapa de calor aqui? Exatamente, isso que eu ia pedir. Olha lá, me fala desse aqui, mercado, e como já é que tá? Putz, já tá aberto aqui a nossa Só tira o negócio do meio, hein? Ih, rapaz! Relaxa, tem fica coisa tranquilo. aparecendo aqui. Quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, meu caro. O mapa de calor aqui, a bolsa deu uma animada hoje, alguns ativos subindo muito. Temos variações aí de 10%, de 9% ao longo do dia. Também variações negativas aí de mesma escala, mas vamos lá. Azul, vamos lá, para companhias aéreas, Azul subindo 9,38%. Seguida aí também acompanhando Gol seguindo 5,36%. Temos algumas outras aéreas aqui, mas eu não vou... Aqui, ó, CVC no campo de turismo subindo 4,59%. Então, esse setor aí... E Gol ali também. Gol, eu acabei de falar Gol aqui, 5,36% de alta, Rafa. O pessoal aí, às vezes animado com esse final de ano, tem uma sazonalidade boa, um fator sazonal muito forte para viagens. O câmbio também dá uma valorizada e essa questão dos repasses aí das passagens aéreas também pode favorecer as empresas. Vamos ver o que acontece. Os resultados não foram tão bons quanto esperado, aí não, na verdade, não foram tão ruins quanto esperado, tiveram prejuízos aí nas companhias aéreas, mas a expectativa é de que isso melhore daqui para frente. Vamos conversar com alguns analistas aí para entender mais ou menos essa situação das aéreas. Cash 3 aqui, ó, Crash 3, Rafa, como você havia mencionado esses últimos dias. Sempre tem variações muito, muito altas, muito baixas, vai para baixo, vai para cima. Hoje está variando 8,79%, sem muito aí atrelado, é realmente uma questão do papel que está com muita volatilidade nesses últimos tempos. Inclusive, outubro aí fechou com muita queda aqui para Cash 3, para Melius. Banco Pan aí, seguindo também o BID também está por aqui, figurando entre as maiores altas, bancos digitais aí, o Banco Pan com 8,35%. Aí, questões de mineração, Rafa, questões lá na China pesando muito para as empresas aqui no Brasil. CSN, 7,3% de variação positiva. Temos aqui também Uzi Minas estava figurando entre as maiores altas também, Uzi Minas 6,31%, muita coisa acontecendo aqui. E a principal, né? A principal delas, a Vale. A Vale, aqui, a Vale ali no meio, ó, hein? Aqui, eu adoro esse momento Game Show do mercado financeiro. Show da BMC. Game Show da BMC, na linha do Goal 4, aí vamos fazer o bingo do mercado financeiro. Na linha do Goal, ali, ó, do Metalúrgica Gerdau. Cadê o Metalúrgica? Lá em cima. Ah lá. Ó, quarta, aí, ó, passou por ele, hein? Passou por ele. Aí, ó, Goal, tá vendo o Goal? Goal, 5,13%. Vai descendo. Vai descendo. Ó, vai descendo, hein? Olha só. Olha lá. Vale 3,53% de variação Exatamente. positiva aí, seguindo essa alta nos contratos futuros de negociação do minério de ferro lá nos portos da China. Temos também CSN Mineração, como eu disse aqui, bastante empresa de mineração e de siderurgia figurando entre as maiores altas.
Localiza também figurando entre as maiores altas, dia bom pro varejo, hein? Magazine Luiza 6,30% aí de variação positivas. Também temos Pets 4,75% aí, Pets localizada meio que isolada aí no setor de varejo para Pets. Então 4,75% de variação positiva. Temos também Lojas Renner com 3,54% de variação positiva. Agora do outro lado, Rafa, agora a gente vai falar um pouco... Os ursinhos do mercado, Olha né? Olha só, pessoal, esse vermelhinho aqui que vocês estão vendo aqui no mercado, tem um vermelhão aqui ocupando bastante espaço, e esse vermelhão é ocupado justamente por Via Varejo, que é atualmente apenas Via, né, com menos 10%, 10,78% de variação aí negativa. A Via que chegou a cair 18% na abertura do mercado, partiu para 13%, foi para 11%, agora está caindo só 10%. Só 10%. Então, vamos lá, que está melhorando a situação. Vamos ver até o fechamento do mercado. Eu gosto de cripto, né? Como é que... Perder 10% para mim tá de boa. O pessoal aí familiarizado com criptomoedas, essas variações são sempre muito altas. O varejo está num dia de cripto aqui, anunciou um aumento aí de gastos com processos trabalhistas aí de 82%. Então, vamos analisar essa questão com os nossos convidados hoje, seguindo aí as maiores baixas, meio distantes dos 10%. Temos Roya Drogasil com menos 2,26%, Braskem com menos 1,87%, Rafa. Sensacional, sensacional aí. Muita gente aqui com a gente. O Gabriel, inclusive, queria lançar aqui uma enquete pra galera, se eles topam isso, né? Porque tem uma emissora aí que todo mundo conhece, porque eles fazem o cavalinho do Campeonato Brasileiro. E eu queria propor da gente fazer os ursinhos do mercado financeiro. Aí, né, porque não tem o touro e o urso. Eu tô vendo aqui o nosso diretor olhou com uma cara pra mim, acho que eu fui demitido agora. A gente foi muito bom esse período todo aqui com vocês. Aqui, brincadeira, não. Mas imagina os ursinhos aí do mercado. Hoje o maior ursinho do mercado financeiro realmente foi o Grupo Via, hein? Que tá caindo 10% e despontado na lama hoje aí, Grupo Via. Via 3 aí. Mas sabe quem tá bem, ô Gabriel? As ações da Positivo, né, que chegaram a disparar hoje quase 9% nessa quinta-feira, após a companhia reportar uma alta de mais de 60% na receita bruta do terceiro trimestre, a 979,4 milhões de reais, um montante que prevê superar nos últimos 3 meses do ano. Por volta das 2 da tarde de hoje, os papéis subiam 5,91% a R$ 9,86, enquanto o índice Small Caps, né, o Small, do qual eles fazem parte, mostrava um acréscimo de 3,46%. Na máxima até o momento, chegaram a R$ 10,14, com 9%, né? Inclusive agora nesse momento, deixa eu até dar uma olhada, Positivo está subindo 4,19% nesse momento, então ela deu uma arrefecida, mas chegou a subir aí 9% hoje no nosso gráfico. De acordo com os dados divulgados na noite de ontem, né, o resultado operacional medido pelo EBITDA ajustado somou 89,2 milhões de reais de julho a setembro, ante o mesmo período de 2020, uma alta de 29%, mas a margem caiu para 6,5%, que antes era 9,9%. Analistas do Bradesco BBI destacaram em comentários a clientes que os números operacionais da companhia ainda apontam um bom momento para a empresa no curto prazo, citando ali a continuidade aos resultados entregues nestes 9 primeiros meses do ano. A Positivo também estimou ali que a receita bruta para o quarto trimestre de 2021 será entre 1,2 bilhão de reais e 1,4 bilhão. Aí a galera aqui, muita gente aqui com a gente aqui falando que são os touros e os micados do mercado financeiro, enfim, ações da Série A e ações da Série B, enfim, vamos que vamos. Se vocês querem os ursinhos do mercado, vamos fazer os ursinhos do mercado, né? Os ursinhos e os touros do mercado, os tourinhos do mercado também, vamos que vamos aqui. Bom, e quem também divulgou o resultado hoje foi a 3R Petroleum, inclusive, né, antes de chamar o grande Gabriel Monteiro, deixa eu dar uma olhada como é que estão as ações da 3R hoje, né? RRRP3 aí, que nesse momento está caindo 1,44%. Eu imagino, então, que o resultado, eu não sei, hein? Não tá com cara de que agradou muito o mercado. Ou será que realizaram lucros? Deixa eu chamar, então, o grande Gabriel Monteiro, que vai falar pra gente. Fala, Gabriel! Fala pra gente esse resultado da 3R Petroleum aí. Perfeito, Rafael. Nesta quinta-feira, a 3R Petróleo, aí, sobre o ticker RRRP3, reportou prejuízo líquido consolidado de 14,1 milhões no terceiro trimestre. Esse valor é 62% menor do que as perdas de 37,5 milhões registradas no mesmo período do ano passado. O desempenho contrasta com o lucro líquido de 54,3 milhões do segundo trimestre. A receita líquida
saltou 169% sobre um ano atrás e somou 192 milhões e 200 mil reais. O EBITDA ajustado, importante referência aí para geração de caixa, totalizou 104 milhões e 900 mil reais. A cifra é de 110% maior do que o mesmo período aí de 2020 e 17,6% maior do que a do segundo trimestre. Com isso, a margem EBITDA ajustada fechou setembro em 54,6%, Rafa. Sensacional, o Gabriel. E bom, agora mudando de assunto, né, falando um pouco do setor internacional, teve um alívio hoje na China depois de que gigantes do setor imobiliário, né, a Evergrande, pagou no fim do prazo, ali aos 45 do segundo tempo, os juros de 3 títulos em dólares. A Giovana Locatelli, diretamente lá dos Estados Unidos, é quem traz as informações pra gente. Fala, Giovana! Os investidores estavam esperando para ver se a Evergrande iria conseguir pagar esses 148 milhões de dólares que são as taxas de impostos devidas. Essas taxas eram de outubro e esse prazo teria ganho aí uma carência de 30 dias que expirava ontem e parece que a Evergrande realmente conseguiu pagar. De acordo com a Bloomberg, os clientes da empresa Clearstream teriam recebido o pagamento. Bom, 2 outros clientes que eram credores da Evergrande também receberam os pagamentos, aí acrescentou a Bloomberg. A Clearstream preferiu não fazer declarações sobre o tema. E o mercado já reagiu. Na bolsa de Hong Kong, as ações da Evergrande, muito desvalorizadas desde o início do ano, subiram 8,4%. A empresa, então, evitou várias inadimplências aí, que vem sendo desde o início do ano. Outubro também tivemos mais vencimentos, mas os analistas ainda dizem que o cenário é bastante tenso e complicado. E, claro, a gente acompanha toda essa movimentação da Evergrande e os reflexos no mercado mundial. Giovana Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigado, Giovana. E bom, agora falando aqui de Brasil, né? A diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, a Fernanda Guardado, disse nesta quinta-feira que o Banco Central não mudou sua forma de atuar no câmbio e que continuará agindo quando vir a disfuncionalidade no mercado. Ao participar da conferência Itaú Macrovision, organizada hoje pelo Itaú Unibanco, ela afirmou que a quebra da correlação entre câmbio e termos de troca não ocorreu somente no Brasil, embora tenha sido mais forte por aqui, com a depreciação bastante acentuada do real em 2020. De acordo com a diretora, motivos estritamente ligados ao país afetam essa dinâmica, mas o fato de o fenômeno ocorrer em outros lugares do mundo também leva o BC a acreditar que há alguma história global que ajuda a explicar essa quebra. Ela citou que algumas hipóteses já são levantadas ali de deteriorização fiscal por ações tomadas da pandemia, além de queda na taxa de juros de emergentes. Ela afirmou que, abre aspas, são várias hipóteses. Não saberia escolher uma única para entender o que está acontecendo, fecha aspas, então, a declaração da grande Guardado. E agora falando um pouco sobre a safra agrícola, inclusive mandar um abraço para o grande Daniel Morales aí, né, o nosso agroboy aqui da BMC News. O IBGE prevê uma safra agrícola recorde de 270,7 milhões de toneladas para 2022. Deixa eu chamar o grande Gabriel Monteiro, então, que vai trazer para a gente esses detalhes da safra agrícola aí. Fala, Gabriel. Fala, Rafa, tudo bem? A safra agrícola de 2022 deve totalizar 270 milhões e 700 mil toneladas de alta aí de 7,8% em relação à estimativa de 2021, ou 19 milhões e 500 mil toneladas a mais. Se confirmada, será um novo recorde histórico. Os dados são do primeiro prognóstico para a safra agrícola divulgados aí nessa quinta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2021, a safra alcançou 251 milhões e 200 mil toneladas, resultado aí 1,2% menor do que o de 2020, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, o LSPA, de outubro. O resultado de outubro ficou 0,1% maior em relação à estimativa divulgada em setembro, ou 236 mil toneladas a mais. A estimativa da área a estimativa da área a ser colhida pelos produtores, agrícolas brasileiros em 2021 é de 68 milhões e 500 mil hectares, com alta de 4,6% frente a 2020. Para as safras de soja e de milho,
explicam a projeção aí de um novo recorde histórico da produção agrícola para 2022, conforme o primeiro prognóstico para a safra agrícola. No levantamento do IBGE, a safra de soja somará 135 milhões e 200 mil toneladas em 2022, 0,8% acima de 2021. Já o milho de primeira safra aí somará a produção de 28 milhões e 700 mil toneladas em 2022, alta de 11,1% ante 2021. O milho de segunda safra, por sua vez, deverá ser registrado a alta aí de 26,8% na produção de 2022 para 77 milhões e 200 mil toneladas. Segundo o IBGE, o ano agrícola não atrasou, como o plantio de soja sendo realizado em sua maior parte aí na época normal, o que pode favorecer a janela de plantio para o milho de segunda safra. Mudando de assunto, a produção nacional de arroz deverá recuar 3,9% em 2022, conforme o IBGE no levantamento do Instituto. A produção total de arroz deverá ficar em 11,1 milhões de toneladas. Segundo o IBGE, a queda é explicada por uma base aí de comparação muito alta. As lavouras da região sul foram beneficiadas pelo clima nos 2 últimos anos, com uma excelente luminosidade, o que proporcionou aí recordes de produtividade, logo uma base de comparação alta para a safra de 2022, foi o que declarou o Instituto. Já a primeira safra de feijão deverá somar 1,2 milhão de toneladas, 6,9% acima deste ano. A segunda safra, com 1 milhão e 100 mil toneladas, deverá ficar 9,8% acima, ou igual à safra deste ano. A terceira safra da leguminosa, por sua vez, deve recuar 0,9% em relação a 2021 para 590 mil toneladas. O IBGE também divulgou sua projeção para o algodão herbáceo de 6 milhões de toneladas, 2,4% acima do de 2021. Segundo o IBGE, a recuperação dos preços da pluma e do aumento da demanda internacional devem incentivar os produtores a aumentarem a área cultivada, Rafa. Perfeito! O grande Gabriel Monteiro aí trouxe pra gente todo esse levantamento, hein? Um teste de fôlego. Respira, Gabriel, respira, que é muito dado agrícola para dar. Mudando um pouco de assunto agora, né, falando um pouco sobre Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês Xi Jinping devem realizar uma cúpula virtual na segunda-feira, de acordo com o que disseram aí fontes à agência Reuters nessa quinta-feira, em meio a tensões sobre comércio, direitos humanos e atividades militares. Washington e Pequim têm discutido questões desde as origens da pandemia de Covid-19 até a expansão do arsenal nuclear da China. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que o envolvimento direto com Xi é a melhor maneira de evitar que o relacionamento entre as duas maiores economias do mundo se transforme em um conflito. A Casa Branca não quis comentar o assunto. Já Xi deve convidar Biden para participar da Olimpíada de Inverno de 2022 em Pequim, de acordo com o que noticiou a CNBC, lá dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, citando 2 pessoas familiarizadas com o assunto. Uma autoridade de alto escalão do governo norte-americano disse então à agência Reuters que ainda não há nada a anunciar, nenhuma data a ser dita aí de forma oficial. Bom, falando agora também de Brasil, né? A gente vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, pra cá, pra gente dar essa mistura. Ontem teve a filiação do ex-juiz, né, Sérgio Moro, aí, ao Podemos. E quem não deixou de falar sobre isso, aí, alfinetar, aí, já dando aí um sinal da eleição de 2022, foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Gabriel, o que o Bolsonaro falou aí do Moro, hein? Eles eram amigos antes, hein? Aí, eram colegas de trabalho, né, Rafa? Pois é, né? Imagina a gente se alfinetando aqui o tempo todo. Imagina isso. Imagina que absurdo. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ele criticou nessa quinta-feira o discurso feito pelo ex-juiz Sérgio Moro na véspera, durante o seu ato de filiação ao Podemos, e afirmou que o seu ministro da Justiça, abre aspas, não aprendeu nada, fecha aspas. O presidente afirmou aos seus apoiadores no Palácio da Alvorada, abre aspas, que vocês gostaram do discurso lido pelo cara de ontem? O cara leu, eu assisti porque foi meu ministro. Não aprendeu nada. 1 ano e 4 meses ali e não sabe o que é ser presidente nem ser ministro, fecha aspas. Moro filiou-se na quarta-feira ao Podemos em um ato visto como um lançamento de sua candidatura à presidência da República e admitiu que pode vir a ser candidato. Apesar de não ter assumido isso formalmente em seu discurso, criticou também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem condenou e mandou prender na Operação Lava Jato, assim como o ex-chefe
Bolsonaro e se colocou aí como mais um nome na chamada terceira via. Uma pesquisa da Quest Genial, divulgada na quarta-feira, mostrou o ex-juiz em terceiro lugar, bem atrás de Lula e Bolsonaro, e em empate técnico com Ciro Gomes do PDT em um eventual segundo turno. Moro poderia por larga margem para o ex-presidente Lula. Rafa? Esse cenário aí, né, o Gabriel, muito interessante. A gente não sabe nem se o Ciro Gomes vai acabar indo mesmo para a eleição, né? Porque ele retirou sua pré-candidatura depois da história da PEC dos precatórios do PDT. Enfim, um cenário extremamente polarizado. É um cenário, Rafa, que inclusive mexe muito com o mercado. A gente sempre tem aí histórico de ano de eleição. Ano eleitoral no Brasil mexe muito com a Bolsa de Valores. Então, para quem está nos assistindo, cuidado com o ano que vem. O ano que vem promete muita volatilidade. É sempre bom ficar ligado nas notícias na BMC News, né, Rafa? Ano que vem, imagina esse debate, hein? Vai ter Jair Bolsonaro de um lado, vai ter Lula do outro, vai ter Moro do outro, vai ter possivelmente Moro, possivelmente Ciro, possivelmente Dória, enfim, pessoas que não gostam uma das outras ali de maneira alguma. Então imagina que maluco, e a gente aqui está interessado no quê? Em investimento. Então segura as calças aí, vamos firme, porque o negócio vai ser complicado ano que vem, assim como todo ano, mas eu acho que ano que vem, Gabriel, tem aí um que a mais, né? Tem um furacão aí. A gente já está vivendo essa volatilidade este ano por questões políticas. A gente fala diariamente aqui questões... O medo, né? O tal do medo da polarização, ele já está dando. Querendo ou não, o mercado é feito por pessoas e pessoas são movidas aí por emoções. Emoções também está incluso o medo aí dessas eleições, o que pode acontecer. Essa dúvida, a dúvida que mexe com o mercado, né? Não é nem uma certeza. Tem gente falando, putz, aprova logo essa PEC dos precatórios, 90 bilhões aí de cálculo, vamos colocar na lista, mas aprova logo, porque a incerteza é o que mexe com o mercado. E é o que a gente está vendo aí com as eleições, que a gente vai ver um ano inteiro de incertezas de o que pode acontecer, né, Rafael? E olha, antes da galera começar aqui uma briga de sou time Moro, sou time Lula, sou time Bolsonaro, sou time Ciro, sou time Dória, sou time, sei lá, o raio que o parto, a gente, pelo amor de Deus, que é local para investimento. Mercado financeiro, a gente está interessado em te trazer notícia para que você possa se posicionar direito, se defender aí. O que a gente está falando é o seguinte, cara, instabilidade em qualquer momento, né, o Gabriel, no mercado financeiro, ela complica o mercado, né? A gente viu, o mercado está tão estressado que quando a gente teve ali a votação da PEC dos precatórios mesmo, a gente estava tendo aquela questão, por que o mercado está caindo? Não era uma definição, enfim. Então, só o fato da votação ter sido estressante já fez o mercado se estressar. Né? Então aquele negócio dos 4 votos, enfim, então vamos que vamos, aí já tem gente já falando de Lula e Alckmin, nossa, essa eleição vai dar o que falar. Então, gente, mantenha a calma, vamos que vamos, e assista a Criptonews, quem investe em criptomoeda não precisa se importar com política brasileira. Mas vamos que vamos. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal do chat aqui, o pessoal falando que vai votar no Enéas, que Deus o tenha, inclusive, um beijo enorme aí. O Peter Santana falando, sou do time Meu Bolso, exatamente, aí, o pessoal falando que vai ser uma fuleiragem medonha essa eleição. Pois é, hein, será que a gente faz aqui? A gente podia fazer um react, igual tem esses streamers da vida, né? Os streamers da roxinha, né, a gente não pode falar da plataforma, senão o YouTube derruba vídeo, mas daquela plataforma roxinha lá, né, fazendo react de debate. Vamos pegar aqui os maiores assessores do mercado financeiro, de investimentos, e falar, nossa, agora acho que o mercado vai cair 0,2, agora vai subir 0,1. Enfim, vamos agora chamar então o nosso primeiro entrevistado, o Rafael Viana, assessor de investimentos da Bra Investimentos. Será que ele já está aqui? Já, meu xará, já está no ar? Já, deixa eu ver aqui. Grande Rafael. Tudo bom, Rafael? Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Top News. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael. Obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês. Espero poder ajudar de alguma forma. Show de bola. Ô, Rafael, queria começar então perguntando para você, a gente estava falando agora, não sei se estava vendo, mas a gente estava falando agora sobre justamente essa questão de 2022. Né, 2022 aí é um ano que promete, né, principalmente a gente que gosta de mercado financeiro, né, o cara que gosta do Buffett sabe que você tem que olhar ao longo prazo. Né? Mas é difícil você olhar ao longo prazo, quando 2021 parece que nem começou, 2020 foi horrível, 2022 parece que pode ser até pior, né, em relação a estresse do mercado. Então, como é que você avaliaria aí para o investidor conseguir se proteger de todo esse risco Brasil aí no curto, médio e também no longo prazo? Ou ele tem que montar uma carteira agora, esquecer a corretora, paga o aplicativo, não olha, e aí só vem em 2030. Enfim. Bom, acho bem legal a pergunta e bem válida, né?
O Brasil é, historicamente, não é uma Suíça, né? A gente tem que entender que é um lugar volátil e é um lugar para se investir, você tem que ter paciência, você tem que estar bem alocado. Eu olho a Bolsa hoje com múltiplos baratos, né? Você vê a Bolsa negociando a 8 vezes preço-lucro, PI, né? E no longo prazo, ela aparentemente tem uma grande vantagem aí, pode entregar para o investidor paciente um bom retorno. Mas para isso, eu acho que primeiro o investidor tem que focar em quanto ele aguenta de risco para carregar essa posição ao longo do tempo, né? Então, o investidor hoje que consegue se alocar aí na renda fixa, renda fixa longa, quase 2 dígitos. Os multimercados vão ter posições diferentes em câmbio, enfim, em juros lá fora. Eu acho que o investidor que está bem diversificado, escolhendo bons gestores, ou se for até um investidor que gosta de operar direto, ele tem que ser um cara stock picker, né? Ele tem que escolher bem os papéis que ele vai segurar e seguir um pouco nessa linha de estar bem alocado, escolher bons gestores, olhar para a renda fixa, que hoje 2 dígitos para a Bolsa te entregar isso é difícil, e aguentar a turbulência aí, principalmente no ano que vem, que é um ano eleitoral. Perfeito, Rafael. Bom, deixa eu inclusive, chamar o Gabriel aqui para a gente participar dessa conversa junto. Ô, Gabriel, você tem alguma pergunta aí para o grande Rafael? Hoje tem Rafael, tem Gabriel, só falta o Miguel aqui para completar a tríade dos arcanjos, hein? Manda bala, Gabriel. Não, perfeito. Inclusive o Rafael ele havia mencionado aí, o prazer estar falando contigo, a gente conversou um pouco ontem, um prazer estar falando aqui com você no ar, aqui na BMC News, um prazer recebê-lo, uma ótima tarde aí para ti. E você havia mencionado aí a Bolsa operando a múltiplos interessantes, múltiplos aí muito descontados, muito pressionados aí pelo Risco Brasil. Eu gostaria de saber, para quem gosta de investir, para quem quer investir, tem aquele investidor com um perfil um pouco mais moderado, que quer entrar no mercado de valores, e aqueles perfis um pouco mais arriscados. O que você enxerga, o que você deve, o que o investidor deve se atentar aí na hora de olhar para uma ação, decidir entrar na renda variável, como você está se enxergando aí nesse mercado? Bom, eu não sou analista de bolsa, né? Perfeito. Mas eu converso com vários, enfim, converso com alguns analistas, com alguns gestores, e você se escolher bem os papéis que você vai estar alocado, no final você vai ser ganhador, né? Se você olhar a Bolsa desde 94, ou seja, são aí 27 anos, a Bolsa entregou em média 13% de rentabilidade ao ano, tá? Se a gente tirar aí as 10 maiores altas, ou seja, os 10 dias que a Bolsa mais subiu, a Bolsa cai na metade, então ela vai entregar 7% ao ano. Se você tirar os 40 maiores dias, a Bolsa vai ser negativa. Então, eu acho que o investidor que quer entrar na Bolsa, que quer estar comprado em papéis, ele tem que escolher bem os papéis, acompanhar bem, estudar bem e ter estômago para carregar essa posição. Porque você tem que ter uma posição que você se sinta confortável. Não adianta você colocar 50%, 60%, 70% do seu patrimônio em Bolsa e quando a Bolsa cai 20%, 30%, 40%, 50%, você resgatar tudo. Então, você tem que ter uma posição que você aguente carregar ao longo do tempo. Rafael, bom, deixa eu aqui, inclusive, continuar aqui mandando abraço para o nosso público aqui de casa, né? Muita gente aqui, inclusive, pessoal ainda falando sobre política, que é um assunto que ainda vai dar no que falar, hein? Galera falando que votaria no Daciolo, enfim, aí, glória a Deus, inclusive, muita gente aqui, Ô, Rafael, eu queria começar agora, então, falando um pouco também sobre oportunidades criadas aí no setor de títulos de pré-fixado, né, os pós-fixados e também os títulos atrelados à inflação. A gente teve agora, né, um Copom que teve uma alta na Selic, que sinaliza uma outra alta na Selic, né, a Selic aí subindo, e também a gente tem a inflação aí que parece que não vai arrefecer muito perto, né? Você acredita que é um momento para o investidor dar uma olhada aí com carinho no setor de renda fixa de volta, né? Porque teve uma época ali na pandemia que o investidor meio que falou, não, renda fixa não está me rendendo muita coisa, não. Selic a 2% não me vale de nada, mas agora o negócio
voltou, né? O jogo virou. Você acha que agora é hora de dar uma olhada para renda fixa também? Com certeza, com certeza. Com a renda fixa Selic lá 2%, não fazia sentido o investidor colocar dinheiro dele a 2% ao ano. Com essa nova volta do ciclo de aumento dos juros, a renda fixa voltou a ser atrativa de novo. Então, o investidor que não quer correr risco, sem dúvida, a melhor coisa é ir lá para o pré-fixado, para o IPCA+, principalmente. Então, você tem aí título do Tesouro, inclusive, entregando IPCA+5, né? CDB entregando quase IPCA+6. Você tem pré-fixada entregando 11%, 12%, 13% ao ano. Então, para você ir para o risco, esse risco tem que valer a pena, né? E eu acho que existe muita oportunidade hoje nos juros longos na renda fixa. Então, o investidor pode travar o dinheiro dele, ele corre pouco risco e carrega uma rentabilidade bem vencedora no médio e longo prazo, entendeu? Então, eu iria nessa linha, assim, eu acho que a renda fixa é uma oportunidade muito boa hoje de novo. E assim, depois que o Banco Central terminar essa alta de juros, esse ciclo de alta, né, e conseguir conter aí a inflação, que veio agora mais alta do que até o próprio mercado esperava, tem uma chance aí desses juros embicar para baixo. Então, eu acho que é um momento importante para olhar com bastante carinho aí para a renda fixa. Sensacional, sensacional. Perfeito. Rafael, Gabriel, você tem pergunta? Na verdade, eu gostaria de levantar uma pergunta, um questionamento aqui, feito no nosso chat, o pessoal aqui participando bastante da nossa entrevista, daqui da programação da BMC News, o pessoal perguntando aqui, temos a renda variável, claro, com ações, com empresas, temos a renda fixa com títulos pré-fixados, pós-fixados, aí, atrelados à inflação. Levantaram aqui a bola dos fundos imobiliários. Nós tivemos um ano muito ruim para fundos imobiliários por questões de juros, por questões inflacionárias, por questões aí até da variação do mercado de capitais, o mercado, querendo ou não, os fundos imobiliários estão inclusos nessa renda variável. Como você vê aí, como você indica os fundos imobiliários, você acha que pode ser pode ter uma boa perspectiva no próximo ano? Você acha que ainda os juros e inflação podem penalizar muitos desses fundos para quem aí gostaria de receber uma renda recorrente? Bom, eu acho que quando o investidor ele escolhe um fundo imobiliário, ele acaba olhando muito o yield, né? Então ele olha o yield que aquele fundo remunera anualmente e acha que aquilo ali vai ser uma renda passiva que todo mês vai entrar na conta dele. E esquece de olhar que aquilo ali está na bolsa, aquilo ali oscila igual ação, enfim. E varia, né? Enfim, ela vai, a inflação subindo, o juros subindo, aquilo ali vai ter uma influência positiva e negativa. Então, eu acho que quando os juros era 2%, o fundo imobiliário era um ativo bem mais atrativo do que é hoje. Mas escolhendo bem, tendo bons gestores, você tem hoje fundo imobiliário de logística, de shopping, enfim, tem 1 milhão, tem de papel, tem de tijolo, eu acho que tem coisa muito interessante, mas tem que olhar com muito cuidado. Eu acho que você continua tendo ativos interessantes, mas tem que olhar com carinho também, tem que olhar com cuidado, porque não adianta só olhar o yield, porque aquilo ali vai oscilar ao longo do tempo. Sensacional. Ô, Rafael, se não desse para ter mais Rafael na nossa conversa, o Rafael Correia mandou pergunta aqui pra gente no nosso chat. Ele falou, títulos indexados pelo IPCA, com essa inflação aí, valem a pena mesmo? Ou já o Banco Central vai dar um banho de água fria e baixa os juros como fez há pouco tempo? O que você acha? Então, eu acho que o Banco Central, em algum momento, conseguindo segurar a inflação, ele vai diminuir aí a taxa de juros, né? A taxa de juros vai continuar, vai embicar para baixo de novo. O investimento em geral é cíclico, né? Você passa por ciclos e no final eles acabam se repetindo. Os ativos IPCA+, são os ativos que acho que mais protegem a carteira do investidor conservador. Ele está garantindo ali uma renda real ao ano. Então, ele está garantindo se proteger da inflação e ganhar mais 5% real ao ano. Eu acho que continua sendo atrativo, mesmo com juros em qualquer patamar. Exatamente, né, o Xará? Exatamente. Bom, inclusive, eu queria te perguntar outra coisa, né? A gente começou o nosso papo falando sobre, né, a perspectiva para o ano que vem, né? E depois a gente falou sobre se é a hora de olhar a renda fixa.
Na sua opinião, o investidor deveria tomar qual decisão hoje? Ele deve focar agora no curto prazo com essa renda fixa, né, que está um pouco mais atraente, né, atrativa aí para investimento, né, a Selic em alta, o Copom, enfim, aí sinalizando, né, ou a inflação ainda disparada, enfim. Ou ele deveria pegar essas boas oportunidades de hoje na Bolsa, né, que está tudo em queda, enfim, né, a gente está vendo aí. Hoje, né, só para não colaborar com o apresentador, o negócio está subindo. Mas a gente viu a semana inteira em queda, né, e ativos aí em baixa. Pegar, comprar e aí segurar aí na sua carteira. Afinal, muita gente, né, o dinheiro é um só. Né, o cara, sei lá, tem 10 mil reais, vamos supor, para investir ali, ele tem que tomar uma decisão. Ou meio a meio, enfim. Qual a sua opinião, ô Xará? Eu gosto de olhar investimento sempre para longo prazo, né? Independente do tamanho do investidor, hoje você tem fundos com mínimos baixos, CDB com mínimo de investimento baixo, NTNB, LFT, NTNF, todos os investimentos hoje em dia você tem um mínimo muito baixo. Então, eu acho que a ideia é diversificar, tá? Então, se você não consegue comprar vários papéis na bolsa, você pode alocar num fundo que vai estar bem diversificado, com mínimo aí de R$500, R$1.000. Então, o investidor tem muita opção hoje em dia, principalmente com a entrada das plataformas aí no mercado. Sensacional, sensacional. Inclusive, antes de eu passar aqui a bola para o grande Gabriel Monteiro, aqui, que deve ter mais pergunta aqui, minha mamãe acabou de tirar uma foto falando que está assistindo a gente aqui da TV de casa, então um beijo para minha mamãe que está assistindo aí, grande Daniela Lara, um beijo enorme para ela e para o meu cachorro também, que fez aniversário ontem, esqueci de dar parabéns para ele no ar, e eu me sinto um péssimo dono de cachorro, se eu não lembro do aniversário do meu cachorro. Mas enfim, Gabriel Monteiro, manda pergunta aí pro grande Rafa. Não, perfeito. A gente traz bastante categorias de investimento aqui na BMC, a gente acaba conversando com todas as áreas aí do mercado, a gente sempre olhando principalmente aí para renda variável, a gente traz sempre a Bolsa de Valores aqui com atualizações diárias aí a todo momento. Renda fixa também é um ótimo assunto que a gente sempre está abordando aqui, inclusive nós conversamos bastante sobre tesouro, falamos aí sobre indexados à inflação, falamos sobre pré-fixados, pós-fixados. Muita gente nos pergunta sempre sobre investimentos alternativos, sempre com uma promessa de rentabilidades muito altas. Você acha que no atual cenário, onde tudo está pagando muito bem, a Bolsa de Valores está com uma perspectiva aí, negociando a múltiplos muito baixos que num longo prazo podem valer a pena. A renda fixa está com boas taxas aí, pagando anualmente com pré-fixados e pós-fixados. Investimentos alternativos, apostar nesses investimentos ainda vale a pena? Bom, eu acho que para o investidor conservador, não. Tá? Eu acho que o investidor conservador, investir em alternativo é uma coisa que pode não ser legal no curto prazo, no médio e no longo. Então, acho que para ir para o alternativo, o investidor tem que estar aí um pouco mais para agressivo e tem que ter uma posição que ele fique confortável em carregar. Então, sei lá, quando você olha criptoativos aí, não sou um especialista nisso, não conheço pouco disso, mas se o investidor quer ter uma posição, que ele tenha uma posição que ele se sinta confortável em carregar. Então, seja aí 2, 3, 4, no máximo 5% da carteira. Sensacional, Rafa. Muita gente aqui, inclusive, falando que muito boa a participação do Rafael, curti demais. Aí, o problema de ter o mesmo nome é esse, a gente não sabe para quem é elogio, mas já que é elogio, vai para os dois, não tem problema. Enfim, falando aqui que para quem já tem muita grana e quer patrimônio, IPCA mais é ótimo. Pagando bem alternativos, a gente vai de cripto, né, Rafa? Exatamente, né? O Fernando Luiz que mandou mensagem. Se é para ter a cabeça em alternativo, vai de cripto logo, não tem problema não. É brincadeira. O jovem empreendedor aqui falando que não gosta muito de renda fixa, enfim, muita gente aqui batendo o papo aqui com a gente sobre esse assunto de renda fixa. Ô, Rafael, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Top News e pedir para você aí deixar aí suas considerações finais para a galera aí que está nos assistindo, enfim, né, do nosso mercado, aí os investidores, né, o que tem que ter na cabeça aí agora, qual que é o norte, né, eu sempre brinco, qual que é a bússola nesse navio que a gente está, né, chamado Ibovespa, esse furacão aí chamado Brasil, né? Brasil, né? É que eu não queria falar um furacão chamado Brasil, que é muito clichê. Mas tudo bem. Rafa, o momento é seu aí, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade novamente, Gabriel, Rafael, foi ótimo, programa bem legal, bem leve.
E eu acho que o investidor, ele tem que estar, eu vou insistir na tecla de que ele tem que estar bem alocado. Vai ter muita volatilidade, o ano que vem é um ano eleitoral, um ano complicado, historicamente sempre volátil. E o investidor que está bem alocado, que escolheu bem os ativos, que ele tem posições que ele aguenta carregar, ele vai ficar tranquilo e vai passar 1 ano, 2, 10 e no final de alguns anos ele consegue ter aí um bom investimento guardado. É nessa linha. Sensacional, Rafa. Sensacional. Então, muito obrigado. Espero você mais vezes aqui no Top News e em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Valeu, aguardo o convite de vocês. Obrigadão, um grande abraço. Valeu, um forte abraço. Tchau. Gabriel, tem muita coisa aqui no chat pra gente repercutir. Tem gente aqui falando, mandando um beijo pra minha mãe aqui, inclusive o MPK falando parabéns pra mãe do Rafa, ele é ligado no 220, deve ter dado muito trabalho quando criança, gostamos muito dele, parabéns pra senhora aí, mamãe. Tá vendo aí, de fato, eu devo ter dado muito trabalho mesmo, é uma pessoa muito agitada, mas também foi muito nerd também, né, era da turma do fundão, mas estudava. O pessoal aqui também falando, inclusive, importante aqui informação, o Ramos falando aqui que mandou, falando uma suposta notícia de que a Fiocruz teria confirmado que 2 pessoas estão internadas no Rio com suspeita do mal da vaca louca. Fake news isso daí, viu? Porque a Fiocruz acabou de falar que descartou a suspeita do mal da vaca louca em pacientes internados no Rio de Janeiro. Casos estão sendo investigados como suspeita de doença de Creutzfeldt-Jakob, que é DCJ, e não tem relação com o consumo de carne bovina contaminada. Pelo amor de Deus, hein? Já não aguento mais essa coisa aí de ter mal de doença. Não, pelo amor de Deus, gente, 2022... Cada semana, né, Rafa? Tinha uma variante nova, tem uma doença vindo de cá, uma doença vindo de lá, agora um animal novo transmite uma doença. A gente já não aguenta mais, gente. Não, pelo pandemia, amor de Deus. 2 anos, a gente ficou dentro de casa aí com essa coisa, a gente ainda sofre os reflexos da pandemia, a gente ainda tá sofrendo com mortes devido ao coronavírus, a gente ainda tá restrito aí em relação Tome vacina, hein? Tome vacina, por favor aí, gente. Vamos acabar com esse negócio gente, logo. Pelo amor de Deus. Toma vacina, inclusive, hoje mais cedo, o Rui das Neves mandou uma mensagem nos comentários, falando que não é só Covid que mata, então, Novembro Azul, hein? Se previna também. Para de ser bobo aí, vai lá e faz o exame. Se tá na sua hora, faz o exame. Entendeu? E se cuida também de tudo, que tem muita doença aí também pra se preocupar também. Pelo amor de Deus, mas mal da vaca louca, por enquanto, e se Deus não é uma delas, né, Rafa? É muita preocupação pra gente. Não, pelo amor de Deus. Mas eu tava estudando esses dias, inclusive, Gabriel, sobre o mal da vaca louca. Sabe por que tem esse nome? Você deve saber, né? Você estudou durante um tempo medicina veterinária. Medicina veterinária. Né? Inclusive, todas as gatas do Brasil podem mandar aí. Porque o Gabriel sabe cuidar de todas as gatas do Brasil. Mas o mal da vaca louca, ele tem esse nome porque ele atinge, né, o corpo bovino, né, enfim, a população bovina ali, né, então as vacas, né, e elas batem a cabeça em superfícies duras, por exemplo, o chão, né, concreto, porque elas sentem uma dor enorme no cérebro, e aí faz com que ela acabe morrendo de tanta dor, né, o que é horrível, né, péssimo. Que eu não quero pra mim, Rafa, não sei se você quer pra você. E os casos em humanos são raríssimos, certo? Pelo menos até a mutação mais recente era muito raro ter esse tipo de morte. Então, pelo amor de Deus, gente, sempre desconfiem também. Todas essas coisas. Tem uma nova variante agora que tá saindo aí, fica em casa, pelo amor de Deus, não faça nada, pânico. Todo mundo lucra no pânico também, gente. Então calma, vem aqui na BMC que a gente dá pra você a notícia aqui em primeira mão, apurada, bem feitinha aqui, pra você não tomar nenhuma atitude precipitada aí na vida e se cuide ainda. Use máscara ainda, sabe? Não vai também, né? O Helder perguntando se eu tomei a 3ª dose. Ainda não tomei, não chegou minha vez, até porque eu sou muito novo, né, Helder? Eu, o Gabigol aqui também somos muito novos, né? Então ainda não chegou a hora da 3ª dose, né? Inclusive eu tomei Coronavac, então não sei nem se vai ser Coronavac, pode ser Pfizer, enfim. Mas toma vacina, gente, entendeu? Eu também odeio sommelier de vacina também, sabe? Toma vacina, a gente tomou vacina da gripe todo ano, você não sabia qual que era a fabricante. Agora quer ficar sendo sommelier de vacina, enfim. Pronto, então toma vacina e se cuida. Vamos lá, o pessoal falando que a vaca fica agitada, pulando muito. No Rio tem a doença do Vasco Louco. O Vasco Louco aí não, gente, que isso? Ô, Vasco. Enfim, eu tenho o maior carinho pelo Vasco. Sou santista, Gabriel é palmeirense, a gente tem o maior carinho pelo Vasco, não só pelo Vasco, como todos os times aí do Rio de Janeiro. É isso aí.
Um beijo pro Rio de Janeiro, que continua lindo. E um beijo pro professor Cabral, que não veio aqui na BMC hoje. Que é flamenguista. Que é flamenguista. Que é flamenguista. Esperamos aí, professor Cabral. Tô de olho em você. Vocês querem transmissão aí da final da Libertadores com Gabriel, Gabriel Monteiro e Cabral de um lado, eu chorando porque não tô na final da Libertadores esse ano, lembrando o time do Gabriel ganhou do meu, enfim, no finalzinho do jogo. Enfim, vamos que vamos. Notícia de última hora, hein? O Congresso aprovou o remanejamento de 9 bilhões e 360 milhões de reais no orçamento de 2021 pro Auxílio Brasil. Então aí aprovaram esse remanejamento no orçamento. Então vamos ver como é que pode afetar a Bolsa de Valores, né? Esse remanejamento, né, ele estava já meio que previsto, né? A gente tem uma movimentação aí do governo, enfim, né, as emendas também já estavam meio que no gatilho, enfim, né? Teve a PEC, toda essa questão, a gente sabe como é que funciona em Brasília, né? Tudo é muito interligado, né? Muito ligado. Também tem a questão, já falando de PEC explicatórios, que pelo menos 16 partidos devem se posicionar contra a proposta. Ou seja, se somados a outros senadores que fazem oposição, seriam 31 votos contrários. E aí, a gente vem no grande ponto, que é o quê? Quantos votos que o governo precisa para aprovar a PEC no Senado? 49. São quantos senadores? 81. Logo, se você tem 31 votos contrários, quantos sobram ainda para favoráveis para o governo negociar? 50. Ou seja, vai ser no apuro, vai ser na emoção até o final, hein? E a coisa do estresse, a coisa do apuro, quem é que se dá mal? A Bolsa de Valores. Que nesse momento, inclusive, Gabriel, eu queria te chamar para falar aí, né? O Ibovespa nesse momento em alta, hein? De 1,65%, é isso? Isso aí, Rafa, vamos dar aquele panorama no nosso Ibovespa aqui. A alta de 1,65%, como você bem mencionou. O Ibovespa aí sendo negociado a 107 mil pontos, 107.683 agora, neste momento. Ele chegou a bater os 108.669 ao longo do dia, mas não manteve. Caiu para os 107 mil pontos novamente. Indo para os ativos, vamos ver quem está performando aqui muito bem. Cash 3, olha lá, 8,79% Cash 3. Cada dia é uma surpresa para quem investe nessa empresa, hein? Aqui Azul, como eu havia bem mencionado, aéreas bem posicionadas nesse Bovespa de hoje. Azul com 8,70% de variação positiva. Também temos Gol com 4,44% de variação positiva. E meio que relacionada aqui a CVC com 4,13% aí ligada ao setor de turismo. Vamos lá, BID11 que vai, não vai, cai num dia, sobe no outro, é igualzinho a Cash 3, a gente está com essa variação meio louca aí nos últimos meses, 6,94% de variação positiva. Banco Pan acompanha aqui também essa onda de bancos digitais, 8,19% de variação positiva. CSN, como a gente havia mencionado, falamos muito aqui sobre a questão da China, sobre a questão da dívida da Evergrande e sobre a questão dos contratos futuros aí de minério de ferro, o setor de siderurgia e mineração sendo muito beneficiado hoje nessa Bolsa de Valores. CSN com 6,85% de variação positiva, Uzi Minas com 6% de variação positiva e temos a Vale aqui, eu sempre perco a Vale, gente, é um absurdo. A Vale, deixa eu achar. Vamos lá, é o show do milhão. É o show do milhão. Da BMC coloca News. A música aí do Uba, vamos lá. Eita, nós. Ó, a Vale, ali em cima, ó, direita ali, totalmente direita ali pra cima. A Vale 3,81% de variação positiva, vamos lá. Dexco, a gente trouxe aqui para o nosso analista técnico um pouco antes aqui do nosso programa começar, no The Trade, analisou um pouco essas ações de Dexco, aí com uma alta de 6,50% hoje, nessa quinta-feira. Vamos lá, Gerdau também 5,95% de variação positiva. Aqui, Dux, uma grande surpresa, reportou aí um lucro abaixo do esperado, mas tem essa questão de sazonalidade muito forte no próximo trimestre, sempre é o trimestre que arrecada mais, concentra maiores... como é que fala? Calma, vem comigo. Não, concentra mais... Matrículas escolares, olha só. Assinaturas mensais de educação. Lógico. E aí com 5,58% de variação positiva. Varejo também performando bem, com Magazine Luiza entre as maiores altas com 5,38% de variação positiva, Rafa. E é aquilo, né, Gabriel, a gente gosta muito de música para analisar as coisas do mercado financeiro, né? Muitas vezes quando os investidores eles têm, né, essa época, né, de resultados,
às vezes eles não estão nem olhando hoje, mas eles estão pensando naquela música, né? Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja o sol, né? Que é o que acontece com o setor de educação, é o que aconteceu aí também com o setor aéreo, né? Ou seja, ele fala, peraí, beleza, eu entendi que o trimestre foi ruim, ele já tomou ali um baile, né? Já tá complicado o negócio. Mas deixa eu ver no DRE aí e também no comentário da empresa como é que eles estão fazendo para sair da lama, né, para conseguir sair da desgraça. E aí que, né, a gente tem essas operações aí, né, de muita alta, inclusive, aí, né, e a gente vê Vale com uma alta de mais de 3% hoje, né, com volume ali de negociação, se minha visão não está falhando, o Gabriel pode até me corrigir, 1,7 bi. Isso, exatamente, Rafa. Um beijo aí pro meu oftalmologista, hein? O senhor nunca ficou tão orgulhoso na minha vida, hein? Mas enfim, vamos continuar aqui então, que a gente tem ainda alguns dados para passar, né? Ainda falta 1 hora para o mercado fechar, né? Então a gente ainda tem aí 1 hora ainda de bolsa de valores, né? Mas a gente pode passar o quê? A gente pode passar as bolsas lá de fora, né? Ainda falta 1 hora lá para os dos Estados Unidos, né? Obviamente a gente acompanha sempre a dos Estados Unidos junto, por isso que, né? Aqui não tem mais horário de verão, mas lá tem. Né? Então aqui fica aberto até 6 horas da tarde, enfim, lá tem que esperar ainda toda essa questão. Então, os índices nesse momento, tá? Bom, a gente tem o Ibovespa, né, que a gente acabou de falar, né, subindo 1,56%. A gente tem o SP 500 caindo hoje, salvo engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo, mas eu acho que está caindo, hein? Está caindo? Não, perdão, virou, está subindo 0,13% aí hoje, né, aos 4.653 pontos. Nasdaq subindo 0,62% aos 15.721 pontos. O Russell 2000 subindo 0,86% aos 2.411 pontos. Eu sempre dou os mesmos índices, vou dar uma mudada hoje, Gabriel. Vamos dar o índice do Canadá também. O índice do Canadá hoje está subindo 0,64% aos 21.598 pontos. E eu também gosto, sabe do que? Eu gosto de variações muito grandes. Então, hoje, dos índices principais globais, o que teve a maior valorização positiva foi o da China A50, aos 2,08% de alta, aos 15.679 pontos. Já passando aí para o já de costume, né? O DAX na Alemanha subindo 0,10%, o FTSE no Reino Unido 0,60%, o CAC 40 na França 0,20% e o Eurostoxx 50 no 0,21% de alta. A gente também tem o da Bélgica, né, que caiu 0,18% hoje. Enfim, esse é o cenário nosso aí. O Nikkei lá do Japão, você, né, Gabriel, que inclusive faz japonês aí. A gente tenta, Rafa. Sensacional. Aqui, né, o Top News é poliglota, né? Poliglota. Temos italiano aqui também? Eu faço italiano há 5 anos, inclusive. Um beijo pro meu professor, inclusive, aí com a gente, sempre assistindo. É o grande Luigi aí, sensacional. Bom, o Nikkei 225, subindo 0,59% aos 29.277 pontos. Bom, são 5 horas da tarde agora e pelo que eu saiba, deixa eu só conferir aqui com a voz da consciência, Gabriel, enquanto você vai colocando aí no índice Small, por favor, que eu queria dar uma olhada ali, né, em cima ali no Ibov ali. O Paulo Guedes, ministro da Economia, está no evento, se não me engano, do Itaú. Ainda não entrou para falar, mas eu sei que estava previsto para ele começar a falar às 5 horas da tarde. Então é sempre bom a gente conferir. A Marlene Matos já gritou aqui no meu ouvido que ainda não... que estão acompanhando ali, estão firme e forte acompanhando nesse momento. Muito obrigado, Marlene Matos. É sempre uma honra receber aqui suas instruções. Ali estão acompanhando, então, o discurso, né, a movimentação ali, se vai ter ou não a declaração do ministro Paulo Guedes. Assim que tiver, a gente vai aqui com informações fresquinhas na hora. Gabriel, estamos aí com o Small? Estamos com o Small aqui a produção muito rápida, Rafael. Rápido. A gente está com bastante coisa aqui para analisar. Índice Small Caps, como você havia bem mencionado, hoje chegando quase aos 4% de variação positiva, agora opera com 2,15% de variação positiva, deu uma caída em relação aí ao meio do dia, mas ainda continua com uma variação muito significativa. Aqui, nas maiores altas, temos Valid com 13,66%, Azul aí, como havia bem mencionado, 8,85%, Ferbasa com 8,48% e Ambipar com 8%, Small Cap sempre com muita variação aí nesse cenário. O pessoal acaba, os investidores correndo aí para ações mais defensivas, mais seguras, e as ações de Small Caps, as empresas de menor volume de negociação, acabam tendo essas variações muito altas, né, Rafael? Exatamente, né? A gente tem Ferbasa também aí, né? Ferbasa, que eu lembro que quando o Werner Roger da Trigo no Capital, um abraço para ele, inclusive,
Ele foi uma vez no evento que eu estava cobrindo, na época quando eu estava na BMC, né? A BMC ainda nem existia, né? Mas eu estava já cobrindo o mercado financeiro. Ele foi no evento, ele levou uma pedra, minério, lá da Bahia de Ferroliga, né? E ele começou a falar, Ferbasa é o grande futuro do Brasil, não sei das coisas. E não é que ele estava certo mesmo, rapaz. A Ferbasa aí subindo 8,4%, né, aos 41 milhões de reais de movimentação. Cash 3 também aí, com 8,01% de alta, né? Olha aí Cash 3, hein? Cash 3 está... Cash 3 está surpreendendo o dia. Não, eu não queria falar nada não, tá? Eu não queria falar nada não. Fala aí, Rafa. Ó, você não queria falar nada, mas fala aí. Eu não queria falar nada não. Mas foi só o homem entrar lá, o Marcos Lisboa. Entendi. Que eu sou pouco fã, né? Sabe que eu sou pouco fã do homem. Queremos você aqui, hein? Já disse isso. Queremos você de novo aqui, hein, Marcos? Temos muito assunto ainda aí, já li todos os seus livros, enfim, sou muito... Perfeito. Enfim, vamos que vamos. Gostaria de retomar uma notícia aqui, Rafa, para o pessoal que a gente sempre corre aí para alternativas um pouco mais econômicas. A gasolina, muito cara. Vamos para o etanol. O etanol, muito caro. Vamos para onde, Rafa? GNV. Gás Só natural. que eu tenho a notícia aqui de que o GNV bateu recorde histórico de preço agora em novembro, diz a OSP aí. Então, gente, dia. Vamos lá. O gás natural veicular aí bateu recorde histórico neste mês de novembro, sendo vendido a R$ 4,25 pelo metro cúbico, 39% acima da média histórica em valores reais, de R$ 3,06. Em outubro, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha já tinham atingido o seu maior valor desde 2001. Olha essa notícia aqui, Rafa. É bem preocupante aí para quem se locomove aí com veículos aí, com o seu carro todos os dias. O preço está ficando cada vez mais pesado. Os dados são aí do monitor dos preços do Observatório Social da Petrobras, o OSP, e mostram que o GNV começou a bater recordes em termos reais no mês de maio deste ano, a partir do aumento aí de 39% promovido pela Petrobras, chegando ao custo de R$ 4,02 centavos. A escalada foi interrompida em outubro porque a inflação ultrapassou o aumento nominal e agora a gente vê esse novo recorde aí de 4,25 centavos neste mês, Rafa. É bem preocupante. E ontem já tinha dado a notícia, né, de que a Petrobras estava querendo quadruplicar o preço, né, do gás natural. Né? Então a gente, eu lembro inclusive, né, que eu olhei pra Débora assim e falei, cara, eu não tenho nem o que falar. Então aquele seu Monza com kit gás, kit GNV no porta-malas, rapaziada, tá começando a não valer mais a pena o quanto que esse carro bebe, hein? Te falar um negócio, hein? Eu não sei qual que era o melhor investimento uns 5 anos atrás, Bitcoin ou gasolina, hein? Olha só, imagina ter um estoquezão de gasolina, aqueles tanques cheios de gasolina. Esqueceu em casa. Nossa, esqueci para uma emergência, está na hora de vender que vai comprar a própria casa, hein? Vai, enfim, matar o financiamento, porque o negócio tá caro, hein? Tá complicado, né, Rafael? Tá caro. Bom, inclusive, o Rafael Correia falando aqui. Dei um perfume para minha esposa, um frasco do perfume gasolina 8 ml. Paguei barato, 250 mangos. Sensacional. Um beijo, Rafael, aí, lá do Ceará também. Aí. Realmente, é o estado mais bem-humorado do Brasil, não tem jeito. O pessoal rindo ainda sobre a história do Vasco louco, enfim, é o único mal que tem no Rio de Janeiro, né? Não é a vaca louca ainda, se Deus quiser. É o Vasco louco. O Vasco louco. Vasco louco e péssimas condições climáticas, né, Rafael? Vamos dizer. O Vasco louco tá complicado, hein? E assim, eu gosto muito do Vasco, inclusive, um beijo pro meu tio Jaime, grande vascaíno lá de Areado, Minas Gerais, mas o Vasco, ele tem aquela questão, né? Se ele for mal, vai ter a barca dos jogadores indo embora. E o Cano é um excelente jogador, que eu gostaria muito no meu Santos. Entendeu? Então, chama das oportunidades, né, Rafa? A gente não torce para dar... Não, eu não estou torcendo, mas veja bem. Não estamos torcendo, Vasco. Vamos fazer uma união Vascantos. Mas agora, uma tristeza. Essas oportunidades criadas pelo mercado aí, igual a Bolsa de Valores caindo. Não estou torcendo para cair, mas que quando cai que a gente compra, aí é verdade. Pode ser uma verdade. Trazer mais uma informação aqui, Rafa, diretamente do nosso portal da BMC News. Manda bala. Para quem não conhece aí, bmcnews.com.br. Se você está aqui e não conhece nosso portal de notícias, você está perdendo tempo, que lá tem atualizações momento a momento do mercado financeiro. Trazer uma notícia aí dos nossos irmãos argentinos. A inflação ao consumidor da Argentina supera expectativas com um salto de 3,5%
em outubro. Olha só, a inflação subindo lá na Argentina também. Os preços ao consumidor da Argentina dispararam aí acima das expectativas de analistas, informou a agência oficial de estatística do país nesta quinta-feira, um golpe para o governo peronista antes das eleições de meio de mandato aí no domingo, uma vez que a inflação galopante é preocupação importante aí dos eleitores, ou seja, essa questão política aí sempre implementada nas questões de mercado. A inflação acumulada em 12 meses no país atingiu 52,1% no mês, com os preços disparando aí 41,8% neste ano até outubro. Analistas consultados aí pela Reuters previam um avanço mensal de 3,2%, Rafa. Muito bom, Gabriel. Inclusive, para quem não sabe, né, momento de curiosidade, as eleições na Argentina, elas têm essa questão aí da eleição do meio de mandato, ou seja, eles têm a eleição do legislativo, né, no meio do mandato do presidente para conseguir mudar ali. Então, o que é uma alternativa interessante, né? Muitas vezes aqui no Brasil a gente até vê isso acontecendo, né, o Gabriel? O presidente do partido A tem lá os deputados do partido B, né, lá, enfim, aí ele, para aprovar projetos, ele não consegue aprovar, e aí o negócio fica estagnado e você não consegue mudar só depois de 4 anos quando você mudar o presidente de novo. Né, lá é o contrário. Né, pode ser até que nos 2 primeiros anos do presidente ele tenha que sofrer por conta, mas você pode mudar no meio do negócio para conseguir passar ou não reformas. Enfim, se você gosta ou não gosta, aí tem toda a questão de popularidade. Enfim, eu posso chamar o Eric Decá, que ele sabe mais do que eu sobre política, aí com toda certeza. O pessoal aqui falando que o Vasco já entrou pelo cano. Aí não. Esses trocadilhos me pegam muito, viu, Rafa? Trocadalho, né? Ei, caraca. Não tem jeito. O manobrista da Ferrari do Bruce Carvalho falando que vai pegar um Maré Turbo GNV. Aí, equipado com o kit GNV, isso aí corre, hein? Vai disparar, é o Veloz Furioso aí. Também tem aqui falando que vamos ter que voltar a andar de jegue. Enfim, vamos que vamos, gente. Que vamos. Bom, será que tem alguma informação aí do evento do Paulo Guedes? Deixa eu pedir para minha voz da consciência aqui falar no meu vidinho. Não, ainda não. Nenhuma novidade aí do ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí, então, falar um pouco também, aí temos outras notícias nesse momento, né, que está rolando no mercado. O Bank of America, o BOFA, manteve a recomendação de compra para a Notre Dame, né, GNDI 3, mas reduziu o seu preço-alvo para R$ 89,00. De acordo com o banco, o resultado do terceiro trimestre da companhia, apesar de ser mais fraco, ainda sob efeito da Covid-19, mostra que é provável que o pior já tenha passado. Ou seja, é o tal da luz no fim do túnel, né, o Gabriel? A gente tem visto muito os setores com isso, né? E a grande questão para o setor de saúde, né, igual o Grupo Notre Dame Intermédica faz parte, é sobre a questão de duas coisas. Primeiro, o hype, porque a gente tem também essa questão no mercado financeiro. Muita gente compra no bato e vende no fato. Esse é um jargão antigo do mercado, né? O holofote, ele faz dinheiro. E segundo, a questão de, beleza, vamos ter passado a pandemia aí daqui a uns 3 anos, né? A gente não vai entender, nem mais lembrar de doença, enfim, se Deus quiser. Mas o que o setor de saúde conseguiu se firmar nesse meio? E, de acordo, então, aí com o Bank of America, o Notre Dame Intermédica, né, o grupo Notre Dame Intermédica, já passou pelo pior e está com uma perspectiva de melhor para o longo prazo. Aí vamos ver em relação aos seus competidores, né, a Apivida, enfim, esse mercado de saúde que é conturbado, né, o Gabriel? Muito complicado. A gente traz aqui sempre, a gente trouxe alguns dias atrás alguns resultados positivos de empresas, muito positivos, mas a gente vendo no mapa de calor aqui na variação do Bovespa as empresas caindo. E em comparação aí, a gente tem esses setores com resultados péssimos ou resultados ruins aí para esse trimestre, mas que tem uma projeção, uma perspectiva muito boa para o próximo trimestre ou para o ano que vem. Então tem essas condições todas, o mercado avalia muito as perspectivas, porque diz aqui, você não investe em passado, investe em futuro, e as perspectivas são o que ditam aí as empresas, não é, Rafael? Exato. Então, trazer mais uma notícia aqui do nosso portal de notícias. O Banco Central do México subiu a taxa de juros aí em 25 pontos bases por preocupação com a inflação. A inflação aí acabando com a maioria dos países aqui na América Latina, é incomparável, né, Rafa? O Banco do México aumentou sua taxa básica aí pela quarta vez aí em reunião de política monetária consecutiva nesta quinta-feira aí a 5%, depois de uma variação por uma votação aí de 4 votos a 1, expressando preocupação com a inflação acima da meta. A decisão veio em linha aí com a pesquisa da Reuters, quando
após uma alta de 6,24% nos preços ao consumidor no ano até outubro, mais do que o dobro aí da meta pelo Banco Central para a taxa. Sensacional. Inclusive, o Gabriel, minha voz da consciência aqui, o grande Rodrigo, né? Rodrigo, que não é o Rodrigo Faro, mas tem o Faro do mercado aí, mandou para mim que o Paulo Roberto Nunes Guedes, inclusive essa era uma grande enquete que eu ia fazer no nosso chat, valendo uma caneca do BMC, mas já falei o nome inteiro dele, deve falar às 5h30 no evento do Banco Itaú. Então às 5h30 a gente vai estar aqui de olho, né? Pelo jeito, estava previsto para 5 horas, vai para 5h30, a gente estará aqui junto na BMC News aqui dando tudo. Vamos lá. O pessoal aqui falando, o Rafael Correia falando, pessoal, boa noite para todos, amanhã estou de volta, obrigado BMC por mais um dia, já vai embora, mas muito obrigado pela sua audiência aí, tamo junto, Rafael, até mais, tenha uma boa noite aí para você, se cuida, hein, se cuida aí, e amanhã a gente está aqui de novo. O Peter Santana falando, pergunta para os inventores/investidores, se eu tiver uma energia solar na minha casa e uma bicicleta ergométrica, posso carregar as baterias do painel com pedaladas? Perder peso e economizar energia? Mas isso não faz muito sentido. Porque o sol vai estar, né? Eu sempre fui nerd. Você acabou com a cabeça do Rafa aí agora. Tá? Não, eu sempre fui nerd, tá? Mas isso me pegou. Veja bem, se você tiver uma energia solar na sua casa e uma bicicleta ergométrica, isso não vai mudar. Porque a bicicleta ergométrica você pode pedalar à vontade, você vai gerar uma energia cinética ali no meio. Só que o que vai realmente gerar energia para o painel solar é energia solar, afinal é o sol, que está sempre aí até hoje, é o maior trabalhador da história, né? É o sol, porque nunca faltou em nenhum dia, tá lá pontualmente, já lá por volta das 5h30, às vezes ele atrasa, né? Que é o horário de verão, que a gente sempre teve isso daí, mas a culpa era nossa. O Gabriel, inclusive o pessoal aqui falando, né? BMC Talks hoje vai estar mais uma vez, vai estar top, outro fera com o Marcos Carvalho, sim, e não só isso, viu? Hoje, vocês vão ter uma sequência de entrevistas sensacionais aqui na BMC News. A minha voz até embargou nesse meio tempo. A gente vai ter hoje entrevista, sabe com quem, gente? Olha só, você que acompanha a gente aqui com exclusividade, a gente vai falar com o Grupo Via, ao vivo hoje no BMC Business, logo após o Top News. Vocês então vão conferir aqui na BMC News. Né? O Grupo Via hoje, inclusive, estava aí com o nosso, né, hoje estava caindo, aí tem entre os destaques aí da Bolsa. Agora né? com uma queda de 11,63%. 11,63%. A voz da consciência acabou de me corrigir aqui. Depois do Talks. Então a gente vai ter o Top News agora. Depois o Talks, correto? Voz da consciência, vai me confirmando. Depois o Talks, depois o Grupo Via, o BMC Business e depois o BMC Deal. Então, Grupo Via às 6h45 aqui na BMC News. Hoje a gente vai receber, inclusive, deixa eu só, até para não errar, né, o nome da executiva, que vai vir a grande Daniela Bretthauer, excelente nome, igual o nome, né? Minha mãe também chama Daniela, então eu adoro esse nome, grande Daniela Bretthauer aí. Vamos ver, hein? Mandem suas perguntas sobre o Grupo Via. Se tem Grupo Via na carteira, manda suas perguntas. Inclusive aí, para quem está interessado nessa queda de Grupo Via, daqui a pouco a gente vai trazer a nossa segunda convidada de hoje, a Heloísa Baldin, que é da mesa de renda variável da MG Capital, para a gente conversar um pouco sobre o momento desse mercado, o que está possivelmente acontecendo aí com as ações de Via. O que está rolando, né? É isso aí. Tá rolando? Essa é a pergunta, né? O acionista de Via deve ter aberto o mercado hoje e falar, o que está rolando com a minha ação, com a minha empresa? O que está rolando com a minha Via? Mas vamos que vamos então, gente. Aí. Bom, falando na grande Heloísa Baldin, né, que é lá da mesa de renda variável da MG Capital, será que ela já está aqui com a gente? Deixa eu já conferir aqui com o nosso grandíssimo Leonardo Alcântara, o grande... Estamos arrumando, então, os últimos preparativos. Gabriel, hoje... Gabriel, a primeira vez que você está usando um ponto? Primeira vez que eu estou usando um ponto, eu tomo legal, susto a hora que o Leonardo fala. Legal, né? Você toma legal, um sustinho. O Leonardo faz isso direto mesmo. O problema é quando eu não estou esperando. Às vezes ele me quebra também, ele faz umas piadas também aqui ao vivo. Aí vem um som alto no meu ouvido e fala, vixe, o que é isso? Dou um susto aqui. Você que tá assistindo, às vezes eu estou falando, dou uma flicada assim, dou um susto, é porque alguém está falando no meu ouvido aqui. Geralmente é ele. Leonardo Alcântara, um beijo para ele. Ou a grande Marlene Matos, né? Ou o grande Rodrigo Mariz, inclusive. Enfim, que inclusive também devendo um chopp, porque eu acertei o cupom. Bom, é isso aí. Vamos que vamos então. Ó, pode chamar então. Eu ia continuar aqui fazendo, continuando aqui com o nosso questionamento aqui, né? Que a galera tava mandando aqui pra gente em relação a questionamentos do universo aí, mas eu acho que a galera quer saber mais de dinheiro. Então deixa eu chamar ela, a Heloísa Baldin, mesa de renda variável aí da MG Capital. Tudo bom, Heloísa? É um prazer enorme recebê-la novamente aqui. Boa tarde, quase boa noite, né?
Boa noite ou boa tarde para todos vocês. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Sensacional, Heloísa. Bom, queria começar então com o assunto do dia, né? Que é Via. O Grupo Via, a gente estava falando agora há pouco aí, né? Tá 11,6%, nesse momento, até olhando ali no nosso... 11,63%. Que a gente pode colar tranquilamente. Ô, Heloísa, o que aconteceu com Via? Acabou Via? Já era? Via morreu? Porque, poxa, cair 10% num dia logo após um resultado trimestral, né? Igual veio ontem, se preocupar um pouco o investidor, não é não? É para se preocupar um pouco, né? O mercado reagiu muito mal, né? O que aconteceu foi que elevou, praticamente dobrou, né, as suas provisões trabalhistas nesse balanço, né? E até foi isso que virou o resultado, né, de lucro para prejuízo. E o problema é que essa história do aumento das provisões trabalhistas, ele é uma novela que se repete, né? Porque já aconteceu no ano passado. A gente viu naquele período ali no começo da pandemia, né, quando a Via divulgou o balanço e lançou inclusive um valor muito parecido de 1,2 bi de provisões trabalhistas naquela ocasião. E aí agora de novo. E aí o mercado, junto com um cenário mais difícil de inflação, de renda, puniu bastante a empresa no pregão de hoje. Sensacional, Heloísa. Bom, pessoal aqui, inclusive, está aqui falando no nosso chat aqui, muita gente falando sobre Via. Inclusive, mandem suas perguntas, viu, para a grande Heloísa aí que está com a gente. Heloísa, agora mudando um pouco, né, para o nosso movimento diário do Ibovespa, né, para o positivo ali, que tem muita gente no azul. E não só figurativamente, né? Literalmente, azul hoje é a maior alta do dia, né? Subindo 8,81%. Agora é a hora do setor aéreo. O investidor do setor aéreo deve ficar agora mais tranquilo, vamos que vamos, né? Vai ficar no azul, vai marcar gol, gritar gol, enfim, eu posso fazer um monte de trocadilho com esse setor, que ele é sensacional para quem tem uma alma de tiozão igual eu. Bom, Heloísa, é a hora do setor aéreo? O resultado da Azul hoje veio muito bom, né? Receita reagindo, aumento de demanda, eles conseguiram voltar a subir as tarifas, né? E mesmo com a alta dos combustíveis, né, que foi muito significativa nesse ano, eles conseguiram melhorar os custos da companhia como um todo. O mercado espera que a Azul tenha aí, nos próximos anos, uma desalavancagem importante, então, que é muito aguardada. E aí a ideia é que agora, tanto a Azul quanto o Gol esperam uma retomada muito grande das viagens de negócios agora no começo do ano, que é a atividade mais rentável para o setor, né? Então, realmente foi um grande dia para a Azul. Perfeito. Perfeito. Heloísa, queria até acrescentar um pouco nessa discussão. Primeiro, dar uma boa tarde, agradecemos muito aí a sua presença aqui na BMC News. Complementar um pouco esse setor de aéreas, a gente vê muito, principalmente varejo, sendo penalizado por taxas de juros, pelo câmbio altíssimo aí que acaba influenciando muito nas companhias. As companhias aéreas, a gente vê aí, varejo também positivo hoje. Essa perspectiva, ela deve durar? Como você avalia essa questão? São altas aí, como a Débora brinca muito aqui, é um voo de galinha dessas companhias, só pela questão dos resultados, pela questão das perspectivas, porque muitos analistas ainda projetam um cenário de muita inflação e taxas de juros muito altas para o ano que vem. Você acha que essas ações têm potencial aí para manter esse ritmo de recuperação? Eu acho que tem duas coisas. A primeira o resultado das companhias, de maneira geral, isso não é só esse trimestre, mas no trimestre passado também, os resultados têm vindo fortes, né? As empresas, especialmente as que são do Ibovespa, vêm vindo com bons resultados. Só que o que a gente estava vendo até a aprovação da PEC dos precatórios, na Câmara, era uma dificuldade da realidade do micro fazer preço diante da incerteza do macro. Então, parecia que não importa quão boa fosse a notícia, que isso não se tinha melhores desempenhos para as empresas. Você pode ver, por exemplo, os bancos, né, que tiveram resultados excelentes, né, e mesmo assim, em várias sessões aí dos últimos pregões foram super penalizados. Então, o que eu
acho é que a gente agora, com a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara, uma diminuição da incerteza. E essa diminuição da incerteza pôde destravar um pouco de valor, ainda que a aprovação não tenha acontecido de forma definitiva, ainda tenha o Senado, mas eu acho que a incerteza diminuiu um pouco. Sensacional, sensacional, Heloísa. Bom, deixa eu então trazer aqui a galera do chat aqui, muita gente ainda falando sobre a questão da energia solar, sobre a gasolina, inclusive. Você tá preocupada com esse preço da gasolina, ou Heloísa? Você dirige muito? Como é que é? Eu, por exemplo, eu não dirijo, eu não gosto de dirigir, não, hein? Para a sorte dos motoristas do Brasil, eu parei de dirigir. Então, porque realmente era um fator de risco importante nas ruas de São Paulo. Mas acho que estamos preocupados todos com o preço da gasolina. Exatamente. Até porque a nossa bolsa, né, depende disso. Inclusive, Petrobras é uma das maiores empresas da bolsa. Enfim, esse negócio lascar, tá todo mundo, enfim, daquele jeito. Bom, vamos falar um pouco do setor de commodities, Heloísa. A gente tem visto aí uma movimentação bastante interessante, né? Hoje Vale subindo mais de 3%, né? E Vale subir mais de 3% é um negócio que alavanca o Ibovespa muito, né? A gente tem também Gerdau, Usiminas também ali. Todo mundo no setor de commodities hoje subindo. Passou aquela tempestade que a gente tinha do preço das commodities afetando o mercado, na sua opinião, nesse fim de ano? Ou você acha que ainda é algo a se ter no radar aí para esse fim de ano, para comecinho do ano que vem? Eu acho que hoje, especialmente nesse segmento minério de ferro, aço, são commodities que ainda estão muito ligadas, ainda não, né? São muito ligadas à China, né? E à dinâmica chinesa. E aí hoje a gente teve uma notícia de que a China talvez venha a dar uma solução, ainda que ninguém saiba bem exatamente qual para a questão da bolha imobiliária chinesa, né? E isso teve um impacto muito grande no preço do minério e aí nas ações do minério de mineradoras do mundo inteiro, inclusive nas brasileiras. Mas a minha impressão é de que esse noticiário ele é muito frágil, né? Então a gente deve continuar vendo uma boa volatilidade nesse mercado. Perfeito. Gabriel, tem pergunta por aí? A gente tem sempre pergunta, né, Rafa? A gente é muito curioso, a gente está com o mercado financeiro sempre a postos. O pessoal do chat também mandem suas perguntas, suas dúvidas aqui sobre o mercado de hoje. O que está acontecendo com esse Bovespa? Faz tempo que eu não vejo esse mercado, esse mapa tão verdinho assim, hein, Rafa? A questão, eu queria levantar justamente essa questão do risco político. Como vocês avaliam essa questão do risco político, essa questão do risco fiscal? Aí, para essa precificação de ativos, você havia mencionado essa questão de andamento da PEC dos precatórios, que pode dar aí certa previsibilidade para o investidor brasileiro, para o investidor estrangeiro que está querendo colocar dinheiro aqui no Brasil. Como vocês estão acompanhando essa questão de risco político e se ele deve ser arrefecido com as eleições ou se a gente deve ver um cenário um pouco pior no ano que vem? Essa é uma grande pergunta, né? Porque a impressão que se tem é que, inclusive até a PEC dos precatórios já dialoga com isso, né? Porque a PEC dos precatórios teve como objetivo criar um espaço fiscal para financiar uma expansão do auxílio emergencial, né? Isso já dá um pouco a tônica, né, de que é possível que a gente tenha aí um último ano de governo com um viés mais populista, né, e talvez um pouco menos responsável fiscalmente. Então, a expectativa é que com as eleições isso se aprofunde e que a situação e que a volatilidade aumente. Eu acho que é importante ter em vista, né, por que o risco fiscal traz tanta instabilidade para o mercado, né? O risco fiscal, ele coloca em xeque a capacidade do governo continuar se financiando no preço atual do dinheiro, né? Quanto mais essa capacidade de se financiar diminui, maior é o risco e maior é o prêmio de risco. E quando a gente fala de avaliação de ativos, a gente sempre olha duas variáveis. A primeira delas é a taxa de crescimento das companhias. E a gente reduz dessa previsão de crescimento
um custo de oportunidade, que é justamente a taxa de juros de longo prazo, que é o custo do dinheiro, que a gente fala para mais ou menos 10 anos, né? E que é essa taxa de financiamento que é do setor público e que daí vai derivar para o resto do mercado. Então, é por isso que essa questão é tão sensível. Perfeito. Ô, Elo, ó, muita gente aqui mandando pergunta aqui pra gente. O Luiz Henrique veio com uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Falou aqui, ó. Magalu, será que o resultado vem bom? O que você acha? Acha que Magalu vai surpreender o investidor? Surpreender não, né? Porque eles já são muito consolidados. Eu acho que o contexto tá complicado, tá desafiador, né? A gente vê aí que o consumo discricionário tá com dificuldades, né? Porque as pessoas estão com menos renda, né? Por conta de tantos custos que aumentaram. Mas, assim, a Magalu é uma empresa muito surpreendente, né? Então, nunca é muito difícil, historicamente, apostar contra a Magalu nunca se pagou, sabe? A empresa ela sempre surpreende positivamente. Então, eu acho que pode ser um resultado interessante. Se não só da perspectiva da receita, mas de aquisição de digitalização, acho que a gente pode ter boas novidades aí. Sensacional, Heloísa. Queria até trazer uma questão aqui. Manda bala. Acho que um pouco ligada ao mercado doméstico, ligada a essa economia doméstica aqui no Brasil. A gente havia mencionado um pouco tempo as ações de Edux que sumiu aqui do meu mapa de calor. Mas Edux, eu vou te ajudar, hein? Aqui, ó. Ih, rapaz. Agora já é, hein? Agora já era. Coloca brinquedo novo na mão de criança. Aí foi que o barraco desabou, hein? Mas eu queria mencionar essa alta de Edux hoje, essa questão do setor de educação. O que se espera aí para essas ações, principalmente de Edux e Cogna, que incrementam aí o índice Bovespa. Como você avalia esse setor de educação agora que aparentemente as atividades presenciais estão voltando e a tendência é que as matrículas presenciais voltem, e aí a gente tem sempre aí uma sazonalidade muito forte no começo de ano, que é onde temos muitas matrículas, né, Heloísa? Qual a sua visão para esses papéis? Eu acho que todo o setor de educação caiu, assim, foi muito penalizado pela pandemia, pela migração para as aulas digitais e tudo mais. Então, as empresas estão muito descontadas, né? Hoje o resultado de Edux veio até um pouco abaixo do que o mercado esperava, mas a expectativa é que essa retomada venha forte, né? O que a gente está vendo é que, de fato, as pessoas, a vida vem voltando ao normal e as pessoas estão sedentas para voltarem à vida presencial, né? A gente está vendo uma conversão muito grande, né, entre pessoas que estão nos cursos que são digitais, né, que são à distância, educação à distância, para o modelo presencial, e isso deve influenciar muito positivamente as companhias, né? Impressionante o quanto elas foram penalizadas nesses últimos tempos. Exatamente, né, Heloísa? Agora, mais gente aqui perguntando aqui, muita gente inclusive falaram que porque eu sou santista e santista é de idade e não dirige mesmo. Etarismo é crime, tá? Eu vou convocar o Estatuto do Idoso, porque vocês ficam me enchendo o saco disso. Brincadeira, tô brincando, mas vamos embora. Ó, eles estão falando, o Denis Salles perguntou pra gente, além da China, a nova fase dos Estados Unidos favorecerá Vale 3, Uzi Minas e Gerdau, na sua opinião? Com certeza, sim, mas principalmente a Gerdau, né? Pelo tipo de aço que a Gerdau produz, né? Ela seria a principal beneficiada pelo plano de infraestrutura dos Estados Unidos, mas ele sem dúvida teria como efeito aumentar bastante a demanda por aço e, portanto, minério de ferro, né? Isso seria muito, muito importante. E seria um fator bem relevante, na verdade, para destravar o setor. Mas eu acredito que, mesmo a partir do primeiro trimestre, a demanda por aço volte a crescer. Não, obviamente, no patamar que estava, né? A gente não deve voltar a ver preço de minério nesse patamar de $200, mas talvez a gente está em 89, 88, a gente talvez veja
algo próximo de 110, 110, 120. Sensacional, sensacional. Ó, tem mais pergunta aqui do chat, ô Heloísa, para a gente continuar conversando aqui. O Rafael Gobato falando quanto aos setores que envolvem a crise hídrica, né, que tem essa crise hídrica no radar. Qual a perspectiva? Essa história, né, inclusive essa história a gente tem tido poucas atualizações, né? Teve essas chuvas aí, parece que o negócio melhorou, e não sei das quantas, mas aí também falam que 2022 pode ser que a crise hídrica volte aí com tudo. E você, Heloísa, você acha que é algo a se preocupar, uma possível crise hídrica ainda? Eu acho que essa questão hídrica, porque assim, a gente estava numa situação que era calamitosa, né? E aí, com as chuvas, a situação melhorou marginalmente, mas o que a gente tem que pensar é que sempre a gente pensa num reservatório, né? Ele precisa ser, quanto mais chove, mais ele enche, quanto mais calor ou menos chove, mais o nível desce. Eu acho que a gente está numa situação climática horrorosa. A gente hoje em dia, inclusive, não tem nenhuma política para mitigar a mudança climática no Brasil, e o que a gente vê são variações climáticas cada vez mais extremas. Então, períodos cada vez mais quentes ou cada vez mais frios, e eu acho que esse ponto ele é muito difícil de prever. Inclusive, eu diria que a probabilidade da gente ter uma crise hídrica ano que vem é maior do que não ter, inclusive. Mas é que eu acho que a gente realmente tem que começar a dar atenção para esse ponto. Perfeito. Inclusive, tem mais gente aqui mandando, aqui falando sobre o aumento dos combustíveis, né? Que as aéreas não estão que nem condicionador de carro antigo, só liga os motores, dá uma voltinha para não estragar o motor e põe de volta na garagem. Que sensacional essa sua observação, ô Wagner. Gabriel, tem mais pergunta por aí? Perfeito, eu queria trazer essa questão também associada ao risco fiscal, ao aumento da taxa de juros que a gente vem mencionando aí para 2022. Um setor que foi muito penalizado por questões de mercado, claro, é um setor que tem sempre muitas movimentações, mas também por questões de juros, questões de inflação. É o setor de tecnologia, a gente vê Melius aqui. Melius, ela está sempre no nosso mapa, ou muito verde ou muito vermelha aqui nessa diferenciação. A companhia ela vem sofrendo aí há alguns meses com uma volatilidade muito alta, mas hoje aí ela está desempenhando uma boa alta na Bolsa de Valores. Gostaria de saber qual a sua visão para esse papel, incluindo aí também o setor de tecnologia, que pode ser, você acha que pode ter uma boa recuperação aí nesse finalzinho de ano até para 2022? Quais os fatores atrelados aí que devem levar o setor ou para cima ou para baixo? Esse setor ele é interessante, né? Melius hoje disparou, mas se a gente não pode esquecer que Locaweb hoje abriu o pregão caindo 6%, né? E aí fechou positiva. Então é um setor que essas empresas, né? Tanto Melius quanto Locaweb são empresas que têm modelos de negócios muito interessantes, são empresas que estão em fase, né, de expansão das suas margens de lucro e rentabilidade, mas já são empresas que vêm executando muito bem o que se propõem a fazer e crescem muito, né? Mas são empresas que têm sido muito penalizadas pelos juros altos. Tanto é que você vê, a Melius não disse nada nesse sentido, mas a Locaweb provavelmente deve seguir com uma listagem em Nova York e tudo mais, pela dificuldade de ser uma empresa de tecnologia no Brasil, com os juros que a gente tem, e com porque eu vejo um certo ceticismo com relação ao setor, por uma série de investidores mais tradicionais, né, que acreditam lá em dividendos, coisas desse caráter. Mas eu acho que é um setor que tem muito para crescer. Sobre o final do ano, tem um pouco de dúvida, porque a gente ainda está num patamar de muita... a curva tá muito incerta, né? Talvez a gente uma sinalização mais forte se de fato vier um rally de final de ano depois da PEC dos precatórios no Senado.
Sensacional. Ô, Heloísa, a última vez que a gente bateu um papo aqui, eu sei que você acompanha Demil, Varejo Farma, inclusive, não é? Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que eu raramente me equivoquei nesse programa e geralmente foram com letras de músicas antigas de axé do Carnaval da Bahia, mas de economia eu nunca errei. Então, queria te perguntar justamente sobre a sua perspectiva aí para o setor da Demil. Você acha que é um bom papel, o investidor tem que ter um bom olhar? Porque eu até estava dando uma olhada antes da gente falar sobre ela agora, né? A ação está caindo hoje 6,36% e no ano está caindo mais 54%. Você acha que ela tem aí uma luz no fim do túnel ou ela ainda vai sofrer bastante? Eu acho que eu acho o Demil um case super legal. Talvez algumas casas de análise tivessem com preços alvos um pouco esticados, mas eu acredito que tem muito valor no negócio. A Demil ela caiu a ação porque o resultado veio um pouco abaixo da expectativa do mercado. Só que eu acho que tem algumas ponderações que deveriam ser feitas nesse caso, né? Eles praticamente cumpriram o guidance de abertura de lojas até o fim do ano. Faltam, assim, pouquíssimas, tipo, talvez entre 5 e 10, mas, assim, são muito poucas lojas que faltam. Só que daí, como eles abriram muita loja, eles têm muita loja de rua, loja em shopping, as lojas ainda não tiveram um ramp-up total, né? Então, a margem EBITDA ficou um pouco abaixo do que se esperava. Mas eu acho que continua sendo um case muito interessante. Sensacional. E falando de case interessante, a última vez que a gente conversou também, você me falou de Quero, salvo engano. Não, as ações, as lojas Quero, né, que tem inclusive ticker LJQQ3, hoje está subindo 1,61%, mas no ano está caindo 22%. Você acha que ela está, então, descontada? Aí o mercado está precificando meio mal as lojas Quero, na sua visão? Eu acho que o que está acontecendo com as lojas Quero é o que está acontecendo com o setor de varejo de uma maneira geral. Quando a gente olha tudo que está vinculado a consumo discricionário, todas as empresas foram muito penalizadas, né? Claro que não tem... Claro que Quero é um setor muito diferente de Renner, mas veja, você tem das lojas Quero, as lojas Renner, passando pela Magazine Luiza, todo mundo, passando por todas, a C&A, por todas elas, todo mundo demais por conta desse cenário de menor renda disponível, menor emprego e inflação alta. Não tem jeito. Especialmente as lojas Quero que tem uma presença de loja de rua grande, né? Exatamente. Inclusive, eu vou parar de falar sensacional, que a minha mamãe acabou de mandar mensagem aqui no meu WhatsApp, falando, você está falando muito sensacional. Desculpa, mamãe, não tive essa noção. Tá aqui, eu vou falar perfeito, entendi, maravilha. Perfeito já é quase bordão, né, Rafa? Banirei o sensacional do programa de hoje. Eu escuto o perfeito antes do Rafael Lera chegar. Escuto o perfeito e falo, o Rafael Lera intoxiquei esse escritório. Aí ele entra na sala, porque o perfeito é sempre o primeiro, Eu intoxiquei esse escritório, né? Eu meto tá certo. Enfim, tá certo, perfeito. Marca registrada. Enfim, Heloísa, queria te fazer a pergunta aqui do Ezequiel Santos, fazendo a pergunta da seguinte forma. Ele fala, qual setor a Heloísa tem uma melhor perspectiva futura na sua visão, Heloísa? Eu tendo a gostar nesse momento. É uma resposta conservadora, eu sei, mas eu acho que a gente está diante de uma oportunidade muito grande nos bancões. Não, aqui eu sou convertida à renda variável já, mas apesar de com esses juros está tentador. Mas os bancos eu acho que estão muito descontados, eles são claramente estão com a carteira de empréstimos muito bem controlada, a inadimplência está totalmente sob controle, e num cenário de juros altos não adianta, eles se beneficiam, né? Eu acho que, então, os bancos são ótimas oportunidades.
Banco ganha em todo momento, né? Banco é igual o valentão na escola, né? Ganha quando a criança está feliz, quando a criança está triste. Valentão sempre é banco. Banco no mercado financeiro, né? Né, Gabriel? Nossa, vai levando que é uma beleza, né? Nossa, banco, se ele que estava baixa, banco estava levando. Se ele que está alta, banco está levando. Inflação está baixa, banco está levando. Inflação está alta, banco está levando. Tem emprego, o banco está levando. Tem desemprego, o banco está levando. Banco é impressionante. É o coringa do mercado financeiro, né, Rafa? É o coringuinha, não tem jeito. Ainda mais para quem quer receber dividendos, né? O pessoal teve esquece. que vir o que está acontecendo com o banco? Nem sei, tá caindo dividendo na conta, vamos embora. Teve que vir uma doença lá da China, lá para conseguir fazer os bancos darem uma brecada, porque o negócio estava, nossa, lá em cima, né? Enfim, então aí bancos realmente aí são a resposta para todos os cenários. Heloísa, bom, já são 5 horas e 43 minutos. Queria agradecer a sua participação aqui no BMC Top News, tá certo? É uma honra enorme recebê-la, não só aqui, como em toda a grade de programação do BMC. E queria que você deixasse aqui as considerações finais para quem nos assiste, tá certo? Gente, eu queria agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que agora a gente tem que controlar um pouco o risco nas carteiras, né? Evitar um pouco, talvez, posições muito alavancadas nas próximas semanas, mas acho que foi o que eu já disse aqui uma vez, a gente está não tenho dúvida que a gente está num nível excelente de preço da Bolsa Brasileira. Se isso vai, se esse bom preço vai se revelar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano ou daqui a 1 ano e meio, não, a gente ainda não sabe por conta da eleição, mas com certeza não é a hora de sair, é a hora talvez de entrar ou de analisar uma entrada no curto prazo. Eu não vou falar sensacional. Sensacional, quase deu escorregada, hein, Rafa? Sua mãe já estava mandando mensagem aqui. Muito obrigado, viu, Heloísa? Então, até uma próxima aí. E bom fim de semana já, né? Quinta-feira, bom fim de semana. Quinta-feira tá quase sexta, que é quase sábado, que é quase domingo, que é quase segunda-feira de novo. Então, mas segunda é como se fosse domingo. É verdade, feriado. Temos o feriado. 2 vezes. É verdade, então tem um bom descanso aí. Heloísa, um prazer enorme falar contigo aqui no ar. Eu gosto muito de sempre bater um papo contigo, a nossa audiência sempre participa bastante dessas entrevistas, então é sempre um prazer recebê-la por aqui. Espero que tenha um ótimo finalzinho de semana aí, até uma próxima. Até, obrigada, gente. Valeu, tchau. Bom, gente, muita gente aqui falando, né? O pessoal falando que... Como é que é? Pensa no Santos. O Luiz Henrique falou: pensa no Santos que você vai deixar de falar sensacional. Mas o Santos é sensacional. Inclusive, tem uma música da torcida organizada do Santos, da torcida jovem, que fala: o meu Santos é sensacional. Só o Santos parou a guerra com o Rei Pelé e Mundial. O maior time da terra é meu amor, é meu amor. Então, aí, tá vendo? O Santos é sensacional. O Luiz Henrique ganhou de 2-0 ontem do Red Bull Bragantino. Não tinha como eu ficar mais feliz. Inclusive, um abraço pro grande Bruninho, inclusive, lá, né? O menino que queria a camisa do Jailson, conseguiu a camisa do Jailson, mas aí, enfim, deu todo aquele rolo lá, enfim. Mas ontem levou sorte aí pro nosso time da Vila Belmiro. O pessoal falou que o Rafa é sensacional esse programa. Rafael Heloísa é sensacional em suas análises. Vocês querem me destruir, vocês querem me quebrar, né? Eu dou amor para vocês me dão o quê? Armadilhas nesse chat da BMC News, mas estamos juntos aí. Vamos que vamos. Eu só não sei aqui se o Guedes já começou a falar. O Voz da Consciência, o Paulo Guedes começou a falar no evento do Itaú. Queria saber aí como é que tá a situação, se puderem falar no meu ponto aqui. A torcida jovem do Santos já está na terceira idade, já está mesmo, é a melhor idade, inclusive, não é à toa. O Júlio... Oi, Voz da Consciência, o Paulo Guedes não começou a falar ainda. Essa coletiva aí do Paulo Guedes está quase como as projeções do Ibov desde o começo do ano. Estava em 150. Aí foi para 130. Agora 120, 110. Agora a gente está em 107 mil pontos. Aí vamos ver que hora que vai começar essa entrevista, né? Era para começar às 5 horas. Agora, eu acho que começou agora, hein? Será que a gente consegue colocar aqui no ar? A gente está arrumando ali tudo, então a gente vai colocar daqui a pouquinho. Deixa eu só dar, então, aquele giro de fechamento de mercado. Aqui não fechamento que estamos aqui, ó. Como diria o grande trem-bala lá do Fortaleza. O dedo do trem-bala, o dedo, giro. Então vamos dar aquela olhada no mercado agora, faltando
Pouco tempo para o fechamento do mercado, vamos atualizar o preço de alguns ativos. O Ibov operando aí com uma alta de 1,52% aí aos 107.577 mil pontos. Chegou, como eu havia mencionado aí no nosso giro anterior, aos 108.669 mil pontos, mas não manteve essa média, caiu novamente para os 107.566 mil pontos. Aí, vamos lá. Azul, a maior alta do dia, Azul desbancou aí algumas ações, 9,61%, Cash 3 aí, como a gente havia mencionado, a gente conversou um pouco com a Heloísa, se você perdeu essa análise da nossa convidada, volta um pouco na programação para entender essa alta de Cash 3, esse papel que vai subindo, vai descendo, hoje está com uma alta de 9,04%. Banco Pan, 7,63%, acompanhado aí da duplinha de bancos digitais, Banco Inter com 6,14% de alta. CSN também, como a gente havia mencionado, essas questões na China, essa questão da bolha imobiliária, a China pode fazer alguma coisa aí para evitar essa falência da Evergrande e, consequentemente, um colapso aí do mercado imobiliário chinês. O setor de siderurgia e mineração hoje está operando muito bem. CSN Mineração aí com 6,66%. Vamos também aqui com Vale. Você sempre me pega, Vale. Vamos lá. Vale tá ali, ó, perto da Zetec. Vale 3,24% de variação positiva. Deixa eu só... Desculpa interromper. Olha só, por favor, que isso? Mas é que ele, ministro da Economia, Paulo Guedes, está falando no evento de Itaú nesse momento, então eu queria agora chamar ao vivo, olha lá, a gente está agora ao vivo, vamos ouvir aí, faltam 12 minutos para o mercado fechar. Na Câmara de Deputados nós estamos bastante esperançosos, porque são duas condições muito importantes para a previsibilidade das despesas futuras. Primeiro, que o teto se aplique também a esses comandos que venham de fora. Então, o ano que vem pode ser 100, pode ser 200, nós não sabemos, nós não vamos nunca entrar no mérito das decisões do judiciário. Nós temos todo o direito de manter o regramento constitucional que nos manda respeitar o teto. Então, a primeira grande vantagem é que torna o orçamento execuível. A segunda grande vantagem, mais importante ainda, é que isso agora se estende para todo o futuro previsível. Ou seja, não vai haver mais sustos no precatório. Ele, se for 40 bilhões no ano seguinte ele é 50, depois é 53. E o excesso, o que vier acima do teto, é uma ferramenta extraordinária de transformação do Estado, porque pode ser aceito como meio de liquidação de conta de contas, você pode pagar dívidas que você tem com a Receita Federal, com os precatórios, você pode comprar imóveis, desinvestimentos do governo, você pode participar dos leilões de petróleo, você pode participar dos leilões de aeroportos, você pode, na verdade, usar como moeda de privatização, que teve, na verdade, por trás da recuperação do Embraer lá atrás. Então, dentro de um governo que quer fazer a transição de uma economia dirigista, intervencionista, estatizada, para uma economia de mercado, essa ferramenta é importante. Os melhores financistas do Brasil e os melhores escritórios de advocacia vão nos ajudar a transformar o Estado brasileiro, a fazer uma aceleração das reformas no Estado brasileiro. Então, eu acho que tem que olhar um pouco com esse olhar. Tá? A coisa está com muita paixão, dizendo isso é calote. Olha, evidentemente não é calote, se você está dizendo que justamente paga à vista imediatamente tudo que tiver dentro do teto e o que tiver fora, você dá condições de liquidação instantânea, como um menu de alternativas, ou pelo menos você recebe no ano seguinte. Eu acho que, face à quantidade de ativos que o governo brasileiro tem para serem transformados, não vai haver fila nenhuma. Na verdade, é o contrário, nós vamos acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, nós estamos nessa agenda de controle de despesas e realmente controlamos as 4 grandes despesas. É claro que não basta interromper o aumento de salário de funcionalismo, como nós fizemos. Mas isso deu mais do que qualquer reforma administrativa daria. Isso nos deu 160 bilhões nos 3 níveis de governo. Por isso que todos os estados e municípios estão com as finanças bem melhoradas. Não é que todos os prefeitos, do dia para a noite, que geriram muito bem. É porque nós travamos as despesas. Era um programa... Eu acho que tivemos agora um problema técnico, né? Caímos aí, né, com a transmissão, mas a gente já vai restabelecer já rapidinho aqui, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que estava falando ali do teto de gastos, né, sobre essa questão da PEC dos precatórios, a importância da PEC dos precatórios na visão ali do governo, enfim, muita gente... Olha lá, voltamos agora, vamos ver se... Banco Central independente, exatamente no momento em que foi necessário que o aumento de preços de alimentos e preços de construção, material de construção subindo, eram aumentos setoriais.
aumentos transitórios setoriais, começaram a se difundir pela economia. É a hora de você botar o Banco Central independente para impedir que vire um aumento generalizado. Ao mesmo tempo, botamos os gatilhos fiscais lá. Então, todos os gatilhos fiscais estão lá dentro também. Ao mesmo tempo, destravamos todo o marco regulatório. Gás natural, petróleo, saneamento. Você vê, o saneamento disparou imediatamente nova ondas de investimento. 50 bilhões mobilizados, 20 de outorga e 30 de investimentos, só no caso da SEDAI. Ao mesmo tempo, venda de aeroportos, 26 aeroportos já vendidos esse ano, vem mais até o fim do ano. Vem a privatização do Porto de Santos, Correios, Eletrobras, quer dizer, a agenda continua. E isso sem falar do Covid em si. Covid, nós tivemos que digitalizar 68 milhões de brasileiros, criamos o BEM, foi a primeira recessão brasileira onde não houve perda líquida, e sim criação líquida de empregos. Ao mesmo tempo, lançamos a camada de proteção social para esses 68 milhões de brasileiros e estamos fazendo phasing out gradual, passamos de 600 depois para 300, né? E agora concentramos. E é muito interessante isso, porque o que aconteceu? Estava tudo programado para um Bolsa Família de 300, embaixo da lei de responsabilidade fiscal, dentro do teto e com a fonte que seria o IR. Bloquear o IR. Ele foi aprovado na Câmara, não foi avançado no Senado. Sem a fonte, isso não permite a criação de um programa permanente. Então, nós fomos empurrados para um programa transitório. Quando você fala que é transitório e a receita subiu 300 bilhões, houve a questão da sensibilidade social, que é aquele negócio. Bom, vamos dar então 400, já que não é permanente, dá um pouco mais. Passamos 6, 7 meses dizendo que as pessoas estavam comendo ossos, que era uma fome generalizada, que as pessoas estavam desamparadas. A pressão política foi imensa em cima da economia. Você sabe que a economia queria fazer 300, dentro do orçamento, tudo certinho. A política pressionando 600. O presidente cortou ali, falou 400, nem os 600, nem os 300, vamos criar um programa transitório. Eu alertei à época dizendo o seguinte, isso vai ser fora do teto. Ou vai ter que ter um waiver ou não é possível. O problema é que ele não cabe. Aí veio uma sugestão que evidentemente foi muito criticada como oportunística politicamente, mas em função da situação que todo mundo... E aí eu tenho que dizer o seguinte, o Brasil foi um país que realmente contraiu muito rapidamente a expansão fiscal causada pelo Covid. Você sabe que nós saímos de uma despesa de 19,5% do PIB em 19, 2020 nós fomos a 26,5%, voltamos a 19,5% esse ano. Nenhum outro país fez isso com tal velocidade. Tanto que estavam prevendo que nós íamos a 100%, a dívida PIB ia a 100%, que o Brasil ia ter um problema fiscal gravíssimo. A verdade é que o Brasil foi extraordinariamente eficiente no combate, do ponto de vista econômico, porque nós caímos menos que a média dos avançados, voltamos mais rápido, perdemos menos emprego, até criamos liquidamente, e estamos crescendo mais do que a média dos avançados. E depois de fazer isso tudo, a nossa dívida PIB subiu de 76 para 80. Ou seja, a nossa geração pagou pela guerra, porque nós seguimos desalavancando os bancos públicos, seguimos privatizando, seguimos controlando os gastos, não deixamos os gastos transitórios com saúde virarem gastos... Olha, acho que caímos novamente aqui, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, aí falou algumas coisas importantes aí, né? Falou sobre que com as aprovações em 2 turnos da PEC dos precatórios na Câmara, ele está esperançoso em relação a isso, né? Que não deve ter mais susto aí na questão do precatório e que o que vier acima do teto nos precatórios você usa como moeda de privatização. Uma outra coisa que me chamou muita atenção ali foi no momento que o ministro Paulo Guedes estava falando sobre o auxílio, né? Olha lá, vamos ver se a gente consegue restabelecer agora. A criação dessa ampliação de teto. Vamos lá. Eu tinha falado justamente de fazer um waiver transparente, tudo. Agora, tecnicamente, vocês sabem que, olhando o que aconteceu, vocês sabem que a diferença entre fazer, porque já tinha 20 bilhões de vacina fora do teto, já tinha 4 bilhões de unidade uniparental, como já tinha algumas exceções, estavam fora do teto, você ampliar o teto pela sincronização do teto
com as despesas de indexação de janeiro a janeiro, em vez do teto evoluir descasado com as despesas, você sabe quando você fez aquele ajuste e compara com a situação anterior, é um delta de 11 bilhões. É um delta de 11 bilhões. Porque você estava com o teto, mas ia gastar fora do teto 20 de vacina, mais 4 de unidade uniparental. Quando você amplia o teto, mas já leva os 20 de vacina, bota isso tudo embaixo do teto, revendo o teto, mas empurrando tudo para dentro do teto, você, na verdade, não está violando a arquitetura. Você deu uma flexibilizada, tirou um pouco da frente, passou para trás, mas você sabe que a aceleração da inflação levava espaço discricionário nosso. Nós íamos ter uma compressão de espaço discricionário que nenhum governo teve. Agora nós vamos manter o mesmo espaço discricionário que nós tínhamos antes. Então não houve um abuso, não houve... E aí cabe a mim fazer a avaliação. Quer dizer, isso altera os fundamentos fiscais? Não. Os fundamentos fiscais estão fortes. Isso flexibiliza, faz uma aterrissagem um pouco mais suave. Eu cheguei a dar esse exemplo, em vez de você tirar 10 no fiscal, porque não deixou que nenhuma despesa transitária virasse permanente, você vai baixar um pouquinho a nota ali, mas você vai atender um social que se tornou praticamente incontornável do ponto de vista político. Então, eu acho que nós, da economia, tivemos que ter um pouco de flexibilidade e bom senso para interagir com a área política, mas com a certeza e a convicção de que nós estamos trabalhando firmes e vamos trabalhar até o final. Hoje mesmo tivemos uma conversa que pode levar esse espaço, esses 11 aí. Hoje, numa conversa com o presidente e com os 17 setores, eu sempre fui a favor de uma desoneração de todos os setores. É uma arma de destruição em massa de empregos, essa ideia de tributar folha de pagamentos. É uma concepção antiga de tributar faturamento, tributar folha, tributar tudo que pudesse, naquela visão de que não interessa a eficiência, interessa a máquina de arrecadação. Nós somos liberais, nós estamos com a visão contrária. Nós queremos simplificar, reduzir. Então vamos aproveitar justamente essa forte expansão de receita que houve agora para simplificar algumas coisas. Nessa batalha de reoneração, evidente que nós estamos do lado que quer desonerar, mas pedimos apoio em contrapartida. Então hoje tivemos uma conversa de manhã, o presidente, os 17 setores, nós, e conversamos, falamos o seguinte: ok, vamos impedir a reoneração, para não dar não queremos demissões, nós queremos ao contrário, criar empregos, mas nos apoiem na reforma administrativa, porque aí nós temos 30 bilhões por ano de redução de despesas, que mais do que compensam esses 8 bilhões e meio por ano que a não reoneração nos faz perder. Então, nós estamos o tempo inteiro nessa batalha desse duplo compromisso. Por um lado, tinha que ter o dinheiro para a saúde, mas não podia virar gasto permanente. Da mesma forma agora, o problema social está aí, nós precisamos fazer um auxílio um pouco mais robusto. Esse conceito é um conceito de renda básica. É interessante isso, porque trabalhou-se muito no governo, em focalizar, e no final o presidente optou por um conceito simples de renda básica, do Milton Friedman, lá de trás, que é o seguinte, que foi o que nos inspirou, inclusive, com o auxílio emergencial. Dá o dinheiro direto. Olha, acho que tivemos outra queda aí no sinal, mas, bom, a gente tem muita coisa, então, para destacar, né, nessa fala aí, mas eu vou destacar rapidinho. Ele falou que está lutando pelo teto e que não foi criação dele a ampliação do teto e que mudanças no teto de gastos não alteram os fundamentos fiscais. Bom, são 6 horas e 1 minuto no horário de Brasília, né? Então deixa eu chamar ele, Gabriel Monteiro, que esteve aqui comigo no Top News hoje. Será que gostaram da nossa dupla, o Gabriel, hoje? Deixem aí nos comentários, avalie essa dupla de apresentadores aqui. A gente 0 a 10. trazendo 0 a 10. Como o Paulo Guedes acabou de mencionar, ele fez uma analogia ali, falando, em vez de tirar 10 no fiscal, você abaixa um pouco a nota, mas atende uma necessidade social, não é verdade? Falou que o presidente optou por um modelo de Milton Friedman de renda básica universal e aí falando aí sobre o Auxílio Brasil. Agora vamos dar aquele giro de fechamento de mercado, agora Rafael? Sim, o fechamento oficial em 6 e 1. Manda o fechamento bala. oficial. Mas rapidão, porque o Saravalli fica bravo. Que isso, o Saravalli já está aqui, posicionado para o BMC Talks, está já falando na nossa orelha aqui. Vamos lá, o Ibovespa operando uma alta aí, fechou uma alta de 1,58% aos 107.646 pontos. As principais altas do dia, vamos lá. Quem liderou esse Ibovespa foi a Azul,
com 9,98% de variação positiva. Vamos lá, Cash 3 com 9,82% de variação positiva. Banco Pan, 7,07% de variação positiva, acompanhando aí essa alta de bancos digitais, com o BID11, Banco Inter, com 6,35% de variação positiva. Como havíamos mencionado, CSN aí com 6,94%, acompanhando uma alta aí, uma perspectiva de arrefecimento dessa crise imobiliária lá na China, questão da Evergrande, a gente trouxe aqui ao longo do dia. Vamos lá, BID também aqui na variação positiva, agora partindo para as variações negativas. Via como começou o dia, diminuiu um pouco as perdas, começou com menos 18%, agora fechou em menos 12,06% de variação negativa. Braskem também menos 3,1% de variação negativa. Vamos lá, Roya, Drogasil, menos 2,94% de variação negativa. Não mudou muito desde o começo do nosso programa. A Drogasil aí mantendo essa variação negativa desde aqui, quando a gente começou o Top News às 4 horas da tarde. E é isso, Rafa, a gente tá com o mercado aí bem animado, faz tempo que eu não vejo um Ibovespa tão verdinho assim, com poucas empresas lá embaixo no vermelho, mas aí vamos ver aí o que acontece aí nesse finalzinho de semana. E após o feriado aí na terça-feira, como é que esse Bovespa vai se comportar? Será que vai ser aquele dito voo de galinha, Rafa, que a gente menciona aqui sempre? Será? Excelente pergunta, Gabriel. Bom, foi uma honra enorme tê-lo aqui como dupla. Hoje no nosso Top News, aqui a galera falando nota 1000, a dupla Tico e Teco é sensacional. Muito obrigado, hein? Um beijo pra vocês aí. Foi top, vocês são top, toda a equipe é top, todo mundo top, não é à toa que é o Top News, né? Notícia aí dos tops. Enfim, Gabriel, até mais. Até mais, Rafa. Eu gostaria de deixar um abraço aí a todos que estão nos assistindo. Eu nessa função nova de mapa de calor, estou pegando o jeito aqui. O menino do tempo, né? Tudo certinho, pegando tempo. Mas vamos lá, um abraço a todos, fiquem aí com o BMC Talks, está imperdível hoje. Logo após a gente tem Via Varejo, Grupo Via, na verdade, agora, esses nomes trocam sempre. A gente tem uma entrevista exclusiva com o Grupo Via aqui ao vivo, então mandem suas perguntas, aproveitem o nosso chat ao vivo para interagir com a companhia, perguntar o que vocês querem saber aí sobre resultados, sobre perspectivas. Fiquem à vontade aí no nosso chat para perguntar sempre, e agora com o Marcos Saravalli, grande, o BMC Talks. Exatamente, eu também vou ficando por aqui, mas daqui a pouco eu volto no BMC Deal. Então, saca só a sequência de programas agora que você não pode perder, é a trinca de ases da BMC agora. Veja bem, temos BMC Talks com ele, Marcos Saravalli, que já está aqui do meu lado, inclusive, já pegou o buraquinho aqui do meu computador para carregar o celular dele, já aqui do meu lado fez a maior gambiarra do planeta Terra. Das 6 às 6h45. Depois vem BMC Business, com a grande Rana Beltrão, ao vivo, hoje, entrevistando o pessoal lá do Grupo Via, hein? Você não pode perder, das 6h45 às 7h30. E às 7h30 eu venho aqui no nosso BMC Deal, né? Hoje eu vou entrevistar o grande Daniel Pegorini, né, gestor aí de fundo. A gente vai estar, então, junto aí no BMC Deal das 7h30 às 8 horas. Então você não pode perder. Para você continuar acompanhando também a gente, você pode ir no nosso portal www.bmcnews.com.br. Lá tem todos os destaques que está ocorrendo aí mundo afora. Os ativos estão em leilão nesse momento. Tem Azul em leilão, tem Positivo em leilão, tem Paulo Guedes falando lá no evento do Itaú. Tem muita coisa acontecendo no mercado financeiro. Agora não é hora de ir embora, agora é hora de você lavar o rosto e continuar, porque a BMC nunca para. Informação que gera valor, você só tem aqui. Então, continue também seguindo a gente nas nossas redes sociais, @bmc.news. Eu vou ficando por aqui, vou passar a bola pro monstro Marcos Saravalli no BMC Talks e a gente se vê daqui a pouquinho no BMC Deal. Não sai daí, hein? Até mais. Tchau, tchau.